Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 292ª edição do FGCast. Val Franco falando aqui, e existem filmes preto e branco, e existem filmes preto e branco, meus amigos. Com a gente ele, o pecador do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Isso me lembra daquela música Eu vejo cores em você. Eu vejo cores flores em você, Lê. Flores, não é cores? É quase isso. Flores, meu Deus do céu. A minha versão fica bem mais legal para dela, vai se fuder. E o Legal. especialista em rock Não é nacional, Marcelo Paradela. Em rock nacional, em abertura de novela, era a abertura do Outro. Com Paradela, Francisco é correto dizer que você está agora. irado agora? Você está irado. Irado, boa, boa, irado boa, boa. com essa do pato, né? Eu Muito jurava bom, que meus era amigos. cores. Sempre cantei Então, errado. antes de mais nada, o que é isso? O que é isso? Caiu aqui por acaso. Primeira vez sua no canal Filmes e Games, seja muito... Podcast um sobre o filme. Ira. É um filme, Vamos. vai começar o filme. Primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você faz é se inscrever. Porque, vou ver se é legal, depois eu me inscrevo. Não, as pessoas esquecem de clicar no like, que já tá no meio do vídeo. No começo, dá o like, se inscreve. Não gostou? É só clicar de novo que some. Você pode até clicar Não, na outra gostou, mãozinha e você dar se dislike, esquece. não tem problema. Se inscreve no canal, tá? Já sou inscrito no canal, quero ajudar vocês. Compartilha esse vídeo. Quero ajudar mais, deixa um comentário que dá, né, relevância pro nosso canal. Engajamento. Quero ajudar mais ainda? Aí pronto, aí você vira membro. Aí você vira membro, você entra no grupinho secreto no Telegram. Você entra na aba comunidades aqui do nosso canal, que tem um monte de postagens exclusivas para membros. Os membros já escolheram os temas da FG Cup. O que é FG Cup? É claro, se é novo aqui você não sabe. Procura na playlist que você vai entender. É um evento anual que a gente faz com os membros que é sensacional. Então, seja membro, ajude o Filmes e Games. E se você é aqueles caras que continua ouvindo no MP3, eu vou dizer o seguinte, pausa pro Leandro falar da ira dele, da ira ao MP3, né? Não, né? Segue. Não. Semana passada Vamos, uma não, pessoa vai, veio e agiliza. colocou assim. Agiliza que hoje tem coisa pra cacete. É, muita coisa. Semana passada veio uma pessoa que colocou: sou do MP3, mas vim aqui só pra dar aquela força e Eu deixar vi. um comentário. Então, obrigado. Façam isso, cara. Façam isso, porque tem muita gente que eu não ouvo no MP3. Outra coisa que você pode fazer é avaliar a gente no seu programa, porque ele vai levar esse programa para mais pessoas no MP3 e a gente vai convencer eles a vir pro YouTube, tá? Por exemplo, no Spotify, a gente tinha na semana passada 180 avaliações. Passou uma semana e hoje nós temos 182 avaliações. Continua subindo, então tudo bem. Já falei que quando esse número parar de subir, pode ser que a gente suma do MP3, fique só no YouTube. Tomara. Torcendo. Mas a boa notícia é que a nossa média era 4.7, subiu para 4.8. Então, continue avaliando a gente aí que eu tô feliz. Obrigado a todo mundo. Mas se você quer ajudar mesmo é aqui, ó, no YouTube. Calma. A avaliação do Spotify, a gente pode ter 170 avaliações com a nota 1, é isso? 182 avaliações e a média tá 4.8. Então, imagina que... Então, nem os todo dois mundo que gosta entrou da pode ter gente. dado 1 ou 2, não quer... É média, Lê. Ele joga bem Média. mais pra baixo. Lê. Subiu É. subiu a média. Tá, Tá, não, o beleza. pessoal tá Subindo, dando 5. Eu agradeço essa galera que tá dando 5. Tô feliz com eles. Então é isso, ajuda a gente. Já dei todos os recados. Hoje o programa é corrido. Por quê, meus amigos? Quem vai falar do filme hoje é Marcelo Paradela e o filme é longo. Então, ó... O filme horas. não é Sejam longo, bem-vindos. mas tem muita coisa acontecendo no filme, Hoje cara. eu vou dormir. Sejam bem-vindos à Maratona FGCast. Muito bem, vamos falar tudo e mais um pouco de Sin City de 2005. Leandro Valina, eu quero que você me fale o nome em inglês de Sin City, Leandro. É aquele jogo lá que a gente monta lá a casa, monta Isso, Daí vem um monta- tornado, monta a cidade. Veio o Godzilla. O nome em inglês, Leandro. Sin City. Perfeito, pronúncia, perfeito. Opa. E você, Marcelo Paradela, pra botar todo mundo na mesma página, pra galera que acha que a gente vai pegar 2 disquetes de 5 e um quarto, enfiar aqui,
ransincity.exe. Não vai ter nada disso, tá? É filme, meus amigos. Então, por favor, explica pra galera do que se trata esse filme. Por favor. O que é Sin City? Sin City é uma adaptação de quadrinhos baseada nos quadrinhos que o Frank Miller fez para Dark Horse, que basicamente são homenagens aos filmes noir e aos romances pulp. E o filme adapta 4 histórias sobre crime, sobre violência. Uma delas estreladas pelo Mickey Rourke, fazendo um maluco que acaba sendo envolvido numa trama de conspiração. Outra estrelada pelo Bruce Willis, que faz um policial que acaba envolvido em uma trama de conspiração. E a terceira, que é o Clive Owen, que acaba envolvido também em uma trama de conspiração, né? E uma outra que é apenas um prólogo, onde você nota que tem uma trama de conspiração. Mas dura 10 segundos aquela. É. Aquelas. Tem uma página sobrando no quadrinho, eles fazem. São 3 uma páginas única- de quadrinhos. São 3 páginas essa história. Muito bem, meus amigos. Então é isso, nós vamos falar de Sin City. Começando, é claro, pelo momento que a vinheta está em produção, que é retirar Calma. o caprino. Calma para tudo, porque o Ronaldo Pereira deixou Grande, Ronaldo. Ronaldo Pereira deixou aqui aquele superchat gostoso e disse o seguinte: boa Gostoso noite, é ele, senhores. Ronaldo. A gente te ama. Ronaldo. Isso. Dilúcia. Ele colocou: boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Quem poderia imaginar? Quem Muito poderia prever algo assim? Ronaldo é um Muito que tá bom, mantendo esse bagulho no ar toda semana. Não, daqui a pouco Vocês ele vai têm que contar, agradecer ao hein? Ronaldo, bicho. já Depois ia ele virar vai contar quando bimestral, ele viu esse trimestral, cara, isso aqui, velho. Já ia. E uma E a vez gente vai cada 6 continuar, meses. a gente vai ia ser continuar fácil. mapeando a vida do Ronaldo, porque ele conta onde ele estava nos filmes, a gente sabe quando ele se casou, quando ele se separou, aquela história toda. Muito bom. Então o negócio é o seguinte: tirar o bode da sala, ou seja, a gente vai falar por que eu sei que tem gente aqui que não gosta desse filme, eu quero a verdade agora, tá? A verdade, as A verdades verdade serão faladas. verdadeira. Então vamos começar por você, meu amigo Leandro Valina. Eu quero que você me fale o que você achou de Sin City, por favor. Ao invés de escrever, eu vou avisar. O Arthur Coracini, me manda mensagem lá no Facebook, eu ponho isso lá no Telegram. Membro novo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Arthur. Vem pro grupo. E ó, no antes grupo? do. Antes fala pra dela. O do Ronaldo, pode continuar aí. Pode falar do Ronaldo? Então vamos lá. Claro, ele deu um Rapidinho, superchat, o Ronaldo ele O cara deixou o ajuda pra superchat. caralho. O superchat clássico e agora vamos lá a informação para continuar o mapeamento da vida do Ronaldo. Assisti pela primeira vez este clássico com os colegas da faculdade no cinema mais nojento, do bairro mais nojento, da parte mais nojenta da cidade, numa nojenta sexta-feira, 29 de julho Ele de tá no 2005. clima, hein? Ele tá no clima, hein? Cara, deve ter Ele sido tá no uma noite clima. nojenta, cara. Mas aí Tomou a gente aquela entende. cerveja Nojenta. nojenta. O cara Meus amigos eram casado, nojentos. casado Meus fica saindo amigos com eram colega nojentos. nojento. Fica saindo com colega Meus nojento. amigos na eram faculdade. nojentos, eu sou um nojento, é tudo é nojento. Aí Você por fala pra isso vocês que que as os- coisas acabam mal no casamento. Os finais de semana nojentos são legais, hein? Vai por mim. São fica a dica. ótimos, mas a gente não conta, não espalha. Muito bom, então é isso. Leandro, você não gostou do filme por quê, Leandro? Então, Mal, eu não gostei do filme porque eu gostei do filme, Mal. Eu curti. Ah. Eu curti o filme. Tá? O esquema de ser em 4, acho que são 4 histórias, né? 4 histórias. 4 histórias facilita, porque assim, lembra que a primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha estranhado o bagulho do preto e branco, não sei o que, você fica, putz, esse cara vai ser... Pra mim, tudo que é preto e branco me relembra a Soninho Gostoso. Então eu pensei, puta, vou dormir que nem um bebê. Mas não, o filme segura, cara, pô, o Bruce Willis tá bem pra caralho, viu? Todas as histórias são bacanas, né? Então, quando uma começa a ficar um pouco, de repente, entediante, não que comece a ficar, mas se ela pensa em ficar entediante, ela já finaliza e já vai pra próxima. Então, cara, gostei. Porque a gostei história muito, foi contada, né, cara? Não tem mal o que falar, Concordo, né? Concordo com você, Leandro. E eu vou dizer mais, hein? Eu adorei esse filme. E eu vi na versão remontada do filme, versão estendida, tá? E unrated, que assim, em vez de ficar trecho de história espalhada, eles pegam uma história inteira, conta, pega outra história inteira, conta, outra história. Então são 4 blocos, 4 histórias. Ao final de cada história sobe os créditos e tal. Eu achei muito melhor assim. Muito melhor 5 horas assim. de filme, 5 horas de filme foi. É que, 2 na horas verdade- e meia de filme. Eu fiquei felizão. na Eu faço verdade- assim, ó. É que, na verdade, o que eles fazem, na verdade, eles apenas cortam a Bastarda Amarela na metade, né? Eu não Elas lembro. cortam. Eu vi isso no cinema.
Não É, com os por quê? amigos nojentos como o Ronaldo, mas eu vi isso no cinema há muito O tempo quê? atrás. Agora assistindo inteiro, assim, eu acho que é assim que o filme não precisa inventar. Conta as histórias. Adorei, tá? Inclusive eu quero pedir pra todos vocês que deixem dicas de filmes parecidos com esse. É claro, Sin City 2 já tá na minha lista pra rever. Mas deixem dicas de filmes assim, contos de cinema no ar. É isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim, tá? Então, por Cuidado, favor, hein? Cuidado, tragam hein? mais. Cuidado que dá Tragam mais. soninho. Não, eu confio no nosso público aqui. Sempre que eu peço indicações de filme, eu fazia muito na locadora, o pessoal vinha, você gostou desse? Assiste esse. E eu vou pôr no meu playlist. Raramente o nosso público me decepciona. Então, ó, amei Sin City, tá? Divertidíssimo. Tá crocante o programa hoje. É Graças crocante. ao Leandro. É a chuva. E a sua... É a chuva de Sin City. É, o Lê constante. faz os efeitos sonoros do canal. A Vânia E a usou Vânia- o chat de membro aqui pra falar: boa noite, meninos. Eu adoro esse filme. Boa noite, Vânia. A gente adora Boa você noite, Vânia. e esse filme. Que filmaço. Paradela, então foi você que não gostou, né? Porque eu falei que alguém não Eu gostou que não desse gostei, filme. né? Conta Eu aí, que não Paradela. gostei. Pradela odeia, tem um filme, Eu tem uns quadrinhos. eu odeio esse filme, sabe? Eu odeio tanto que eu tenho ele no Blu-ray com a versão do filme e a versão estendida. Eu tenho toda a coleção aqui do E aí, City. você- Eu odeio. Paradela, a gente cresceu. Esse canal Eu odeio. cresceu à base de videoanálises com você, Celso Affini, falando. Eu tenho Ah, todos não, os quadrinhos. Então Ai, esse filme é não. horrível, porque não é o meu Não, quadrinho. não. O Celso faz isso, eu não. Eu só falo quando o filme é Faz ruim, quando o sim. filme é ruim. Eu Então, gosto o fato dos de você ter quadrinho não prova, não quer dizer que o mas filme assim, é bom. eu gosto. Cara, eu odeio isso. Que é o seguinte, eu acho que esse é um filme que até o Celso ia gostar. Porque esse filme ele faz aquilo que o Celso sempre queria dos outros filmes, né? Que é adaptar exatamente o que tá na página, entendeu? Literalmente, a né? Até a imagem, o desenho, é muito... proposta- que arte, a cara. pro- Que arte. A proposta. Eu não vou nem ler o quadrinho. Você não precisa, mais. tá aí. Você já leu. A proposta do filme é essa, é adaptar exatamente, quase ipsis literis, o que tá na página do quadrinho, tá? Uma outra mudança, assim, porque, né, cinema é uma arte em movimento, né? Então você tem que andar com a câmera e tal, mas basicamente a maior parte dos enquadramentos, tudo que os diários, tá tudo ali, bicho. Ô, Paradela, no quadrinho tem algumas coisas coloridas, como no filme? Sim, que o toque filme, legal, o filme né, cara? faz isso porque ele tá Coisa homenageando uns efeitos que o quadrinho faz. Principalmente, eles fazem isso do Bastardo Amarelo, tá? Muito legal. Quer dizer, então, que Steven Spielberg copiou Sin City. Copiou A menina Sin de City. vestido Olha, vermelho. o primeiro quadrinho de Sin City, acho que saiu na mesma época de Schindler, viu? O primeiro. né? Mas não tinha isso de mudar a cor. O primeiro não tinha esse lance Cara, se eu não me engano, não tinha esse lance das cores. Vem sei lá, depois. eu tô encantado com Sin City, adorei o Ah. filme. Eu não sei se eu tinha gostado tanto quanto eu vi no cinema, provavelmente não. E o segundo tem a Eva Green, então não precisa de mais nada pra dizer que essa pode ser uma Mas das melhores franquias. Cara, o eu lance- lembro que o Sin City marcou tanto, que o que foi usado esse lance esse lance estilizado que eles têm, principalmente em publicidade, cara, o que eu vi de publicidade na época que utilizava, aquela série que passou na Globo, Som e Fúria, tem uma hora que começa a usar igualzinho do Sin City, eu falei, caraca, mano. Mas filme não tem muitos assim, não. Sin Filme City não, 1 e mas 2, é né? publicidade, cara, pra caramba. Nossa, e é bem feito, não é um negócio gambi. Não é aquele efeito sabe, de Photoshop, sabe? Ele o cara ganhou faz o prêmio no celular e tal. Por isso, tá? Ele ganhou o É prêmio arte. Cannes. A arte, por arte. Esse eu tô esquema muito- das cores, para dela, ele tem algum O quê? propósito na história do personagem estar colorido? É o. O amarelo bastardo que ele quis, né? Mostrar que o cara ficou totalmente amarelo, né? E com a orelha. Eu não sei que tipo de também tratamento aquilo, ele fez. né? mas- Amarelo, covarde. Você faz um jogo, né? De significados, né? Bom, mas filme bom tem o quê, gente? Filme bom tem premiação, tá? E eu vou começar falando aqui as notas dos agregadores e vou dizer pra vocês que eu tô impressionado. IMDB, 8,0 no IMDB. Letterboxd, 3.7, eu vou dizer, é pouco, tá? O Letterboxd realmente me decepcionou. Rotten Tomatoes, 76% dos críticos e 78% do público, tá? Eu imagino que o fato do filme ser totalmente estilizado, a arte assim e tal, pode não ter agradado todo mundo, sabe? Tem o preconceito contra o preto e branco, como eu falei no começo aqui. Uma galera tem- foge, né? E tem um pouco também daquele negócio da violência extrema no filme. Quem curte violência extrema, às vezes, quer ver sangue, quer ver vermelho na tela.
E, né, tirando o cara E tem amarelo... quem não curte você violência. tem, E tem quem não curte violência extrema, o filme também afasta, né? então... É Mas eu acho que a nota do MDB 8 tá justíssima pra esse filme. É um filmaço e eu tô muito, muito feliz. E além disso, tem prêmio pra caramba, tá? Eu vou trazer só os principais aqui. É claro, começando pela Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, para dela. Vencedor de melhor filme de ação / aventura / thriller. Ou seja, Saturn Awards é basicamente ação, aventura e thriller. Se esse filme venceu, é o vencedor do Saturn Awards, é o melhor filme do ano. Não, mas o Saturn Awards premia terror, premia suspense. Aqui é a categoria de gênero de ação, aventura e thriller, tá? Espetacular. E... Mickey Rourke. Sabe quem é Mickey Rourke? Vocês sabem quem é Mickey Rourke. Ele não é que ele concorreu, ele ganhou melhor ator coadjuvante, tá? Mas eu acho que é uma das melhores histórias, hein? Gosto da do Bruce Willis, mas do Mickey Rourke acho que é uma das melhores histórias. É a boas, primeira né, história cara? que saiu dos quadrinhos do Sin City foi essa, tá? Então, Sensacional mesmo. A nossa querida Jessica Alba foi indicada, a atriz coadjuvante, mas não levou. E o também indicado o prêmio de maquiagem. Aí maquiagem eu acho que não cabe tanto. Se bem que o Mickey Rourke tá bem legal. Não. Sabe o que é, Paradela? O fato dessa opção artística, né? Não é o Flash, é uma opção artística de verdade, tá? De fazer um negócio mais estilizado, preto e branco, encobre um pouco a maquiagem. Dá pra ver que o Mickey Rourke tá... Dá pra ver cara, que ele tá encobriu com... nada. Você vê a maquiagem, você vê o Mickey Rourke tá irreconhecível. O Benício Mas Del Toro, tá... aquele nariz dele, tá todo... Mas tá eu todo acho diferente. que não mostra tanto porque você joga muita sombra Mostra, em cima, muita coisa. Mostra, né? Dá pra ver, sim, mano. Dá pra Dá ver. Quem pra ver. ganhou, então? sou- Me fala quem ganhou o melhor maquiagem. Só isso que eu quero Sabe saber. quem ganhou a melhor maquiagem? Hum. As mesmas pessoas que fizeram a maquiagem de Sin City, o Por qual Howard Berg filme? e o Greg Nicotero. Que eles também concorreram pelo Crônicas de Nárnia. Ah, eu não vi nada. É o do Leãozinho, né? Eu não vi esse Isso, filme. isso. Ah, É porque deve você ter tem, por maquiagem exemplo... também pra caramba. Ah, você tem aquele que fez o Professor Xavier no Primeira Classe, aquele ator, e ele tá de fauno lá e tal, então eles fizeram umas coisas ali no cara. Muito bem, MTV Movie Awards, meus amigos, porque é isso que importa. MTV Movie Awards. Indicado a melhor filme, perdeu para dela. Que filme em 2006 foi melhor? 2005 foi melhor do que Sin City pra molecada da MTV americana? Puta merda, perderam pra Penetras Bons de Bico. Puta, Esse filme é é ruim. foda, hein, velho. Esse ruim. filme é ruim. Eu lembro que eu vi no Calma, cinema isso é do MTV, é isso? da MTV. Pô, mas você gosta dessa merda, desse prêmio, cara? MTV é fantástico, cara. MTV sabe Ah, tudo. Por sim. exemplo, Só imbecil adolescente votando. Os clipes eram fantásticos, entendeu? tem um prêmio na MTV que se chama A Performance Mais Sexy. E a Jessica Alba ganhou esse prêmio merecidamente. Tá certo que ela tava concorrendo com o Rob Schneider, né, no jogo do Gigolô Europeu, né? Porra. Viva a MTV. E melhor beijo, o Clive Owen com a Rosário Dalton foram indicados pra melhor beijo. Eu nem Não achei lembro nada desse demais. beijo, pra falar a verdade, não marcou. E para Porra, dela, aquele essa é uma... beijo que ele dá, aquele puta mar depois. Eu lembro o beijo, mas não é nada demais. Nada demais. Para dela, eu quero saber quem ganhou o melhor beijo, porque essa é uma categoria que me interessa. Jim Carrey já beijou melhor, hein? Muito. Ganhou Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, O Segredo de Brokeback Mountain. Ah, não vi esse filme. Muito bem, Cannes Film Festival foi vencedor de grande prêmio técnico. Eu não sei como é que funciona Cannes. Eles chamam de grande prêmio, mas tem 75 grandes prêmios. Ah, sim, sim. Então Mas não ali sei ganhou quanto grande eles prêmio são, mas ganhou um técnico, prêmio. porque É. ganhou prêmio técnico pelo estilo visual, Estilo pela visual. forma visual como se apresentou e concorreu a Palma de Ouro, que é o grande O prêmio melhor da... diretor, né? Não, Que é é, esse é o lembro Palma de Ouro é o muito. grande prêmio, que não chama grande prêmio, mas é o grande prêmio. mas o Palma de Ouro é o prêmio mais importante de E Cannes. quem né? ganhou em 2005? Foi um filme chamado A Criança dos Irmãos Dardenne. É complicado, não faço ideia do que é isso. Muito bem, Paradela. Grana desse filme. Pode perceber que eu tô correndo? Eu tô. Uhum. Estamos. Todos nós estamos. Grana desse filme. Esse filme ele custou, meus amigos, 40 milhões de dólares apenas. Foi barato, hein? O pessoal quis fazer por arte, né? Sim, foi um negócio Só de barato. nanquim, que se faz. nanquim. O cara fez na mão, assim. Porque foi filmado na garagem, né, do Robert Rodrigues, tá? Então, tipo,
Foi Não, e muito aquele fácil. papo que o cara falou assim, eu quero fazer um filme, mas não tem muita grana. Galera, você vem? Os caras, não, vamos porque é por arte, vamos por arte. Muitos deles já tinham trabalhado com o Robert Rodrigues. E o Robert Então. Rodrigues, mais uma vez, ele fez o filme inteiro na garagem, tá? Não, então, mas eu tô falando, o cachê foi baixo dos atores, provavelmente. E se você for ver, Nem todos, os papéis né? não... Bruce Willis não vai de graça. Mesmo sendo amigo. Mas Não, o Bruce não de Willis já graça, tinha mas- trabalhado. O Bruce Willis já tinha trabalhado com o Robert Rodrigues, né? Não. Acho que. Tudo Não, bem, ele veio Maradona, por- mas por menos Mas- de 10 milhões ele nem atende o telefone. Por mais que seja amigo, é isso que eu tô falando. Não Vai uma sei, não grana. sei como é que foi o esquema, tá? Ah. Porque depois ele foi trabalhar com o Robert Rodrigues no Planeta Terror também, sem como é que fala? Sem crédito e tal. Mas enfim. Mas a maior parte veio ali, uns porque conhecia, os papéis eram sempre pequenos, então você filmava rápido, tchau, valeu, vambora e bom. Então o filme custou 40 milhões, E fez. faturou no mundo inteiro a bagatela de Boa. 158 milhões, tá? O que foi o suficiente pra fazer o 2, e eu lamento muito que não foi o Há suficiente pra fazer muito o tempo 3. depois, tá? Muito tempo depois, levou uns 9 anos. Né? Se fosse flop, não teria 2, não importa quantas pessoas são. Sim. Agora sim eu quero falar de quem construiu, quem fez essa bagaça, né? Começando, é claro, pelo pai de todos, né? Que é o Frank Miller. E tem aqui uma foto dele junto com o querido Robert Rodrigues na época, que ele estava fazendo esse filme. Tá vivo, tá? Eu não acreditei, mas o Frank Miller tá vivo, tá bem. Tá vivo, embora ele tenha tentado, viu? Olha, esse a vida tentou. toda. São os dois diretores e nós temos uma ajuda de um tal de Quentin Tarantino que foi lá dar pitaco, falar, ó, faz Tentou assim, por Ele quê, dirigiu pra dar uma nessa- cena. Por que Ele tentou? dirigiu uma cena. Ele tentou por quê, pra dar? O que ele fez? Dorgas. De acordo com o Neil Ah. Neil Adams, né? Que é o mentor do Frank Miller. Bichão. Bicho, sabe? Entrava numas de beber 2 garrafas de uísque por dia e tal. Ele mesmo. É isso aí. Ele não Mas gosta de é falar um- muito disso, Ele, mas. ele apareceu numa Comic Con lá, Gênio pessoal, criativo. ele também reconhecível, né? Sim, ele passou do meu lado. Ele passou do Chapéuzão meu lado. preto. Aonde, Paranela? Eu fui naquela CCXP Ah, do final de 2016, se eu não me engano. Entendi. Que o Moana passou no cinema, que a gente ia lançar o comeback. Entendi. E a gente ia fazer uma apresentação sobre o comeback. Eu fui junto com o Eric pra dar uma força pra ele ali, ajudar ele nos lances. E eu tive o crachá de entrada de palestrante. Eu não tinha o full, que eu poderia falar com todo mundo ali, mas o Frank Miller passou do meu lado, escoltado por 2 bombeiros pra ir pro banheiro, cara. Puta merda. Então eu vou deixar aqui no link, aqui nos comentários, o vídeo desse evento, que é claro que você fez um vídeo pro canal Filmes e Games, né? Você não ia até Eu lá gravei, mas não e não ia fiz. fazer... Eu gravei, mas não fiz. Só conversei com o Daniel HDR lá. O mundo dá voltas. Mas- O mundo dá voltas. Mas Muito bem. o Frank Miller, cara, tá detonadinho, cara. Tava detonadinho há 10 anos quando você viu ele. Olha só, É. quem tá muito detonado é o nosso querido Bruce Willis, tá? Eu estou botando só uma foto só dele do filme, porque a gente falou dele no Quinto Elemento agora há pouco, a gente contou da situação do cara, é tudo muito triste, todo mundo sabe disso. E eu lembro que lá eu indiquei um filme dele, é porque eu não lembrava de Sin City, senão eu indicava Sin City. Que Tá, filme só- legal esse desse aqui. Ele Só- tá só bem no lembrar- filme. Só lembrar uma coisa, né? O Rodrigues, que é o diretor do filme, ele já teve em FGCast aqui. Drink no Inferno, Prova Final e o Grindhouse, né? Ele dirigiu o Planeta Terror e fez a videoanálise Machete Mata. O Frank Miller, ele tem os seus pecados, né? Porque ele escreveu o roteiro de Robocop 2 e 3, tá? Aí, ó. Complicado. Então, meu amigo, acho que a gente não precisa falar muito do Bruce Willis, só dizer que a gente lamenta pela situação dele e torce pela melhora, que a gente sabe que, infelizmente, é irreversível a situação dele, né? Mas Sim. ele tem uma filmografia que ainda vai aparecer muito aqui no canal. E a gente acabou de fazer o FGCast do Quinto Elemento, a gente Sim, fala um pouquinho dele, só um pouquinho dele lá, tá? Eu nem vou falar os FGCast porque o Quinto Elemento foi recente, tá? Então, Bruce Willis, até breve. Volte com a gente em breve. Agora sim, vamos começar aqui a falar do Jessica Alba, tá? Tem uma foto dela na época e uma foto recente. Eu achei que era a Shakira. Eu fiquei olhando e falei, porra, essa mulher fez tanta plástica, assim, será que ela é... Ou eu peguei uma foto da Shakira por engano, ou ela é fã da Shakira, sei lá. Eu tô vendo que a Jessica Alba envelheceu na base da plástica, ou muita maquiagem. Mas ela fez A Mão Assassina... Ela é dona de empresa de cosmético, viu?
Ah, então pode ser muito Tamakari. Ela fez A Mão Assassina, que eu fiz um short na semana passada aqui pro canal Filmes e Games, que agora a gente tem shorts, porque a gente adora fazer shorts. Não, porque o YouTube manda a gente fazer Hoje shorts. estou de cueca. E a gente obedece quem paga a Nossa Senhora. Então, vejam lá o que eu achei de A Mão Assassina, muito... Não vou dar spoiler, vejam lá. E ela estava no Quarteto Fantástico, que é a maior mancha em sua carreira, né? O que mais ela fez de bom para dela? Além do A Mão Assassina, Quarteto Fantástico 1 e 2, Sin City, né? O Sin City 2, né? Ela estava... Ela tá no 2 também? Tá no 2, que... Ela começa... você não lembra que ela começa a ter visão do Bruce Willis? Não, o 2 tem Eva Green. Filme que tem Eva Green, eu não tenho olhos pra mais ninguém. Mas vamos lá, além disso daí... Ela tava naquela bomba chamada Guru do Amor, com o Mike Myers, que basicamente acabou com a carreira do Mike Myers no cinema. Que eu pariu. Machete. Sim. Voltando a trabalhar com o Robert Rodrigues. Entrando numa fria maior ainda com a família. É o 3, aquele que é bem ruim. É o Joe Fucker Pinto, Lê. Você gosta. Little Fuckers. Pequenos Espiões 4, mais uma vez trabalhando com o Robert Rodrigues. E Assassina Preço Fixo 2. Ou seja, a carreira dela no cinema não é lá essas coisas, né? Mas a carreira dela de empresária de cosmético é dali que ela tira grana, é sério. Ela é uma das mulheres mais ricas de Hollywood por causa da empresa dela. Não, tudo bem, mas aqui a gente tá pra falar da filmografia. A filmografia dela filmografia deixa muito a desejar. Muito a desejar. Não. Deixa muito a desejar. Muito. Mas A Mão Assassina vale a pena. Também temos aqui nosso querido Mickey Hurt, tá? Eu coloquei uma foto dele na época do filme e uma foto recente. E não é o Clodovil. Eu sei que vocês vão falar, o Maurício pegou uma foto do Clodovil por engano. Não, acreditem se quiser, não é o Clodovil, é o Mickey Hurt. É o Mickey Hurt, né, cara? Que esteve nos Mercenários. É o melhor filme da carreira dele, claro. Mas ele também fez aquele O Carneiro, como é que chama? O Lutador, que ele é o Carneiro. O Lutador, que é o filme que ele foi indicado ao Oscar, né, cara? Que filmaço, cara. Como eu adoro aquele filme. Você sabe qual é, de luta livre? Sensacional, cara. Sensacional. E eu lembro dele também como vilão do Homem de Ferro 2. E como o cara que... Eu assisti muito filme dele pelado. Eita. Ele teve no FGCast do 9,5 Semanas de Amor, né, cara? Isso. 9,5 Semanas de Amor. E Orquídea Selvagem, é com ele também? É com ele também. A Orquídea Selvagem, eu já vi o mesmo roteirista, foi na cola. Então tá aí, assim... esse é o Clodovil para dela. Mas ele fez algum filme de ação? Porque ele não é brucutu. Ele não é aqueles caras que você fala assim, vou pôr na lista. Não, ele sempre tentou fazer Van Damme, Stallone. Ele sempre tentou fazer muito filme de drama, né? Trabalhou com o Coppola no Selvagem da Motocicleta. Ele tava naquele Coração Satânico, lembra? Coração Satânico, claro. E mais recentemente, ele trabalhou de novo, além do Sin City 2, né? Ele trabalhou com o Robert Rodrigues no terceiro filme da saga do Mariachi, né? Era Uma Vez no México. Bom. E estava no Chamas da Vingança com o nosso querido Denzel Washington. Bom. Filmaço. Mas também deve ser ponta, né? Porque eu não lembro dele nesse filme. Ele é o cara que passa serviço pro Denzel. Assim, eu acho que o Mickey Hurt ficou famoso mesmo assim pra gente. Ele é famoso e tal. É realmente... 9,5 Semanas de Amor, nos anos 80, ele era sex symbol da mulherada, né? Tal. Foi ali que ele estourou, ele virou. Foi um pequeno momento onde ele foi um astro e aí ele decidiu virar lutador de boxe. E aí, eu tô com um rostinho bonito, eu vou dar um jeito nisso. E virou o Clodovil. Parabéns. Parabéns pra você, meu filho. Parabéns aos envolvidos, né? Parabéns que teve essa ideia de jirico. Agora, eu nunca achei que eu ia gostar tanto de um Jaime na minha vida, tá? Quero falar de Jaime King. A Bella Goldie, ela faz duas gêmeas nesse filme. A Goldie e a Wendy. Isso. Para dela, duvido se achar um filme dela, então a gente pode seguir, né? Eu só queria fazer a... Ela já esteve em FGCast aqui, cara. O quê? Ela era uma das branquelas, pombas. Ela é uma das irmãs? Se eu não me engano, ou uma das meninas que fica... Zoa. É uma mina qualquer em As Branquelas, é isso? Ok, um abraço. Tem outros filmes, mas vamos rápido que ela já esteve aqui.
E esse cara, assim, eu tenho meu respeito. Benício Del Toro. Esse a gente tem que falar um pouquinho. Que Você a falou que ele tá estreia muito dele é- maquiado. Tem uma foto dele aqui no filme. Qual é a maquiagem dele nesse filme? O nariz, Ele dá medo, repara, cara. repare o nariz dele. Ah, o nariz dele tá um pouquinho com formato diferente do nariz dele. Que puta, merece o prêmio mesmo de Oscar de maquiagem. Não, hein? mas você vê o nariz dele. A cara dele tá bem diferente. Essa foto que você botou dele, nada a ver. Como assim? É do filme, cara. Eu sei, mas tem foto no filme que ele tá com o nariz muito mais proeminente. Ah, Tá- então tá bem pronto. Então diferente se ele disso. tá numa cena com o nariz maior que na outra, mais um motivo pra não dar prêmio de maquiagem pra essa porra desse Não, ali, aqui eu não sei se é a iluminação que tá pra um lado, mas tem quando você pega de frente, assim, você vê que o nariz tá bem diferente. Oscar de Tá. melhor nariz falso, então, pra ele. É. Benício Del Toro, Paradela, eu quero que você me fale 3 filmes bons dele pra eu assistir, que eu acho que eu vi poucos nessa vida. Olha, Benício Del Toro é vencedor Não vale do filme Oscar. sobre tráfico de drogas, vamos combinar assim? Tira Bom, qualquer mas filme vamos sobre tráfico de drogas. Mas vamos falar primeiro dos prêmios. Vencedor como ator coadjuvante, de Oscar do ator coadjuvante pelo Traffic. E indicado como ator coadjuvante pelo 21 gramas. Ok, até agora só falou de drogas, vamos lá. Também esteve nas nossas videoanálises de Star Wars, O Último Jedi, e de Guerra Infinita, porque ele faz o colecionador. Né? É o colecionador. É o colecionador. Tá certo. Você Um quer abraço pro Diego, colecionador. Você quer 3 O filmes. colecionador. Você quer 3 três filmes filmes bons dele que não falem sobre tráfico de drogas. Eu ia falar os falar os Suspeitos, né, cara? Que tem droga no meio, mas, porra, é puta filme legal. Uhum. Medo e Delírio, que não é tráfico de drogas, mas tem os Pô, Mas legal, é cara. Legal pra muito caralho. empanturrando de droga, né, cara? Muita droga. Tem uns caras se empanturrando de droga. E o Snatch, né? Que ele é o Frank Four Fingers. Droga pra caralho também. É isso aí, É. cara. Ele não está em Labirinto de Fauno? Não tá. Quem é o diretor de Labirinto de Fauno? Guilherme Del Toro. É por isso que eu confundo. Tá certo, é o Guilherme, não é o Benício. São parentes, Paradela? Não. Tudo. Ele é o Che, né? Ele é o Che do que o Soderbergh fez, né? Che 1 e Che 2. Ele foi Che Guevara. Sim. E o Clive Owen? Esse sim, hein? Que homão da porra nesse filme, hein? Mas aí tem uma foto dele hoje. Ele tá com uma cara de síndico. Não é síndico, síndico velho, profissional, aquele que vai no prédio, fica na Só portaria pegar entregando... nossas fotos quando a gente tinha 15 anos e botar nossas fotos hoje, estamos fodidos, irmão. Tem cara de síndico, né? Mas, quem sabe, né? O condomínio tá tão caro, quem sabe eu me candidato ano que vem. Tá aí, cara. Clive Owen também já foi galã e já teve no FGCast, né, Paradão? E não esteve em FGCast. Quase foi o James Bond, né? Ele foi indicado ao Oscar por ator coadjuvante em Closer, Perto Demais. Tá? Mas, além dos Qual filme, dos- Paradão, que você falou? Closer, Perto Demais. Ele, o Jude Law, a Julia Roberts e a Natalie Portman. Vamos lá. Além dos filmes da BMW, né, que ele faz os curtinhas de ação, ele foi o Rei Arthur naquela reimaginação do que seria o Rei Arthur. Eu vou esperar você falar do melhor filme dele. Se você não falar, eu vou ficar bravo. Não é esse. Plano Perfeito, Não é esse. que é um filmaço Tem do Spike Lee, um filme de heist, né, de roubo e tal. Filmão, pode assistir sem melhor. medo. Filhos da Filhos da Esperança. Esperança, é daí que eu lembro desse cara que é filme, bom mas- pra caralho. Tem melhor. E claro, Mandando Bala, né? Mandando Bala. Esse é o filme, Paradela. Mandando Ah, bala. Por que você acha, Paradela, que esse é filme, Paradela? Mônica Bellucci, não é porque será. Pode ser FGCast. Será FGCast. Sim, Ninguém eu gosto de Mandando colocou Bala. na FG Só Cup. por causa Mas dos eu Se filhos da prefiro coloca Filhos na da FG Esperança. Cup, ganhava. Fica a dica aí pros membros. Se coloca na FG Cup, leva. Não, Ó. Mandando Bala é melhor que Filhos da Esperança. Não. Não, nem Muito fudendo, melhor. cara. Muito melhor. Agora, ó, o Leonardo Barbosa Martins deixou aqui um superchat. Ele recomenda os 2 Sicários com o Benício. E tem que ser FGCast. O primeiro, com certeza, bicho. Os dois sicários são extremamente chatos. Os dois Não. são extremamente Não, chatos. Muito bons, Extremamente muito chatos. bons. Bom, então é isso aí. Mandando Bala em breve no FGCast, perto de você. Você tem a sua ditadura aí, bichão. Ué. Esse filme aí Vai merece. nessa. Muito bem, Rosário Dawson. Rosário Dawson, Paradela. É a Gale nesse filme. Tem A uma Gale foto nesse dela filme. no filme. E a gente vê que ela continua idêntica.
A época do filme. Essa mulher não envelhece. É impressionante. Essa Ela tá na daí, Marvel? cara. Tá na Marvel, Paradão? Ela esteve na Marvel da Netflix, né? Lembra? Jessica Jones, Demolidor, Punho de Ferro, Sim. Luke Cage, Defensores. Ela ia lá. Ela era enfermeira. A enfermeira, exatamente. Sabe com quem eu confundo ela? Aê, enfermeira! Posso falar com quem eu confundo? Porque eu sou assim, eu abro aqui minhas confusões. Vocês não abrem, mas eu abro minhas confusões aqui. Eu confundo ela com a menina que faz a Gamora nos Guardiões da Galáxia. Como é que chama? A Zoe Saldana. Mas Zoe Saldana. nessa foto que você botou dela numa premiação, ela tá muito parecida com a Zoe Saldana. Ela é muito parecida com a Zoe Saldana. Muito parecida. E ela é do Balconista, né? A namorada do carinha do Balconista, né? Balconista Todos os 2 e filmes 3. são. No 2 e 3. Isso. Mas esteve aqui também em FGCast, né? Porque ela tava no FGCast do Grindhouse, no Prova de Morte, Mas principalmente. peraí, Paradão, se ela morreu no Balconista 2, como é que ela tá no Balconista 3? Não, ela não morre no Balconista 2. Ela morre entre o 2 e o 3, atropelada. Isso, spoiler, né? Bons filmes, hein? Anota aí. Só isso, né? Posso seguir? Não, pode seguir. A gente já falou dela no Prova de Morte, então vambora. Só lembrando que ela é a Ahsoka Tano, né? Que ela aparece no Mandaloriano, no livro de Boba Fett, agora vai ter a série dela. Só catando. E Ahsoka nós Tano, temos Ahsoka Tano. o nosso querido Elijah Wood, o Elias Paul. Elias Paul, ele não fala no filme, mas ele tem uma atuação fantástica nesse filme. A atuação do Elijah Wood no filme. Travado. Né? E aquele óculos branco. Que é uma das coisas mais estilizadas, né? Quando aparece ele com o branco. Agora, eu nunca imaginei que eu ia ver o Elijah Wood daquele tamaninho cobrindo a galera de porrada. Só no cinema. Só no cinema. Quase um Wolverine, quase um Wolverine. Quase um Wolverine. Wolverine com sérias restrições orçamentárias. Né? O Wolverine tem garras, ele tem unhas. Batendo os caras na unhada. Ele é o novo Homem Nuclear. Lembra o Homem Nuclear do Superman 4? Superman. Que acertava o Superman com unha. Eu sei que as cenas dele são muito boas. No final, corta as pernas e ele fica da altura de um hobbit, né? Você já treinou pra esse papel, né? Muito bem, Paradela. Além do hobbit, o que mais esse cara fez da vida? Bom, vamos lá falar só os FGCast que ele esteve aqui, né? De Volta para o Futuro 2, Prova Final, Senhor dos Anéis 1 e 2. De Volta para o Futuro 2, ele tava uma criancinha jogando videogame. Falando, isso daí, esse game é velho, porra. E a última pessoa que eu vou falar aqui, Paradela, eu quero fazer uma justa homenagem à querida Brittany Murphy, cadáver. Morreu aos 32 anos de idade, cara. Overdose, né? Provavelmente, né? Então, acharam muitas coisas no sangue dela, né? Muitas coisas no sangue dela e aí fica aquele negócio. Ela era assim, ela tinha aquele rostinho. Eu vi muita comédia romântica com ela, muita não, umas 2 ou 3, mas sabe assim, pra mim ela tinha um potencial de ser namoradinha da América, sabe assim, queridinha, fofinha, linda, simpática. Na época do Sin City, ela tinha feito outro filme que era mais ou menos tentando ir pra esse caminho. E ela simplesmente jogou a vida fora por causa de drogas, cara. Lamentável, né, cara? Lamentável. Ela já teve no FGCast, Paradela? Não. Ela vai estar em outro FGCast, Paradela? Pelo que eu tô vendo aqui, muito provavelmente não. Vou falar só de alguns filmes aqui, né? Ela fez As Patricinhas de Beverly Hills, foi o filme onde ela apareceu. Garota Interrompida, Medo em Cherry Falls, Refém do Silêncio, Os Garotos da Minha Vida, Spun, Sem Limites, 8 Mile, filme do Eminem, Rua das Ilusões. Aí o filme que eu falei que ela fez na mesma época do Sin City, Recém-Casados, com Ashton Kutcher. Ela casa com... Esse é um dos comédiazinhas Hong Kong que eu assisti com ela e falava. Eu lembro que eu vi no cinema esse daí, cara. Era legal. Era... Welcome to the honeymoon from hell! Mas eu quero comentar com você de um dos filmes que você falou aí, Medo em Cherry Falls, tá? É um slasher, não sei se vocês já viram. Eu sei qual é. Adoro slasher. E aí corre o boato que assim, quem for virgem vai morrer. E aí começa uma... Todo mundo... Opa, mas... Vira uma festa, assim. Unir o útil ao agradável. Tem um maníaco matando virgem. Você, porra, é a desculpa perfeita pra juventude do filme correr atrás do prejuízo. Mas o filme não é tão bom não, mas é divertido. Eu adoro esse filme. Muito bem, Paradela. Lembrando que você vai lembrar o filme todo pra gente, então quem mais você quer citar? E tem gente pra caralho nesse filme. Nesse filme pra cacete, né? Ô, Mal, você não botou a menina do Gilmore Girls?
Isso que eu ia falar agora, tem a menina do Gilmore Pô, Eu nunca Girls. assisti velho. Gilmore Girls, eu não tenho essa referência, Lê. Quem A é Alexis do Gilmore Bledel. Girls? A Alexis Bledel. Linda, linda, Ah, é a linda. de olho Ah, azul, que o olho fica bem azulão Isso, a traíra. Né? Que fez Gilmore Girls, Eu fez nunca vi Quatro Gilmore Amigas Girls. e um Desviajante 1 e 2, tá no Conto da Aya, e paramos por aí, né? Alexis Bledel. Só citar, fazer aqui rapidinho de duas pessoas que nunca estiveram aqui no... O Powers Boothe, que faz o senador, né? Peraí, Powers Boothe? O nome do cara é Powers Boothe? Powers Boothe. Ah, eu devia ter Powers trazido ele. O cara É, chama o nome- Botas Poderosas. Eu tinha que ter Powers trazido ele. Boothe, Cara. Botas é. do Poder. O Botas do Poder. Rapidinho, alguns filmes dele tava no Amanhecer Violento, né? Com o Charlie Sheen, Patrick Swayze. Rajada de Fogo com o Brandon Lee. Tombstone, né? Morte Súbita com o nosso querido Van Damme. Nixon, né? Do Oliver Stone. Reviravolta, que o Mal adora. Adoro esse filme, cara. Puta, como eu gosto. O Homens de Honra com o Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., né? Ele volta no Sin City, esteve no 24 Horas. Faz uma pontinha em Vingadores Mais Mal. Você lembra dele recentemente, porque você assistiu recentemente Honram que o Agente Voltou. Ah, sim. MacGruber. MacGruber é muito bom. MacGruber é muito Que porra é essa, bom. velho? Lê, assiste MacGruber. Tem na Prime Video. Vocês que estão aí assistindo, assistam MacGruber. Assista. Tem na Prime Video. Deixa as crianças fora da sala. Né? E divirtam-se. E o outro que eu queria falar, coitado, né? Concorreu ao Oscar de coadjuvante por A Espera de um Milagre. Nosso querido Michael Clarke Duncan, que esteve aqui no. Que tá com o olho dourado, né? Com o olho Ah, ele azul. morreu Isso, também, não morreu não? Isso, morreu também, coitado. Não, verdade. Vou fazer uma homenagenzinha. Eu vou fazer uma homenagem, não vou citar os outros filmes que ele esteve, porque essa é a verdadeira homenagem. Você queria que fosse Oscar de maquiagem. Os caras pegaram uma bolinha de ping-pong, cortaram no meio, colaram aqui, pintaram de dourado. No computador, faz uma cor dourada. Oscar de maquiagem. Tá porco aquele olho dele. Porco, tá por fora. Mas tudo bem. Filmaço mesmo assim. Vamos lá, Paradela. Agora é o momento que eu relaxo e curto. E Mal, sabe quem era o Bastardo Amarelo? Só pra finalizar tudo. Você não sabe quem era o Bastardo Amarelo? Não, olha o Oscar de maquiagem. Olha a maquiagem que poderia ter ganho aí, né? É o John Connor. Qual John Connor? o John que nós Connor temos alguns Do John Exterminador Connor. 3. Do Exterminador 3, que a gente já fez. Exterminador 3. Tá. É o que? A mulher que é a Terminator? Não, Que é a Exterminadora. É o que Ele vai fica preso na jaula com a menina. Fica no lá carro. na veterinária com a Isso. menininha. É ele, o Bastardo Amarelo, Não é cara. ninguém, né? Não é ninguém. Mas porra, ó a cara dele, ó a cara ó o que acontece no filme, né, cara? Ele já era bem feio antes. Né? Ó, só pra ser indigno, né? Carreira do cara não deu em nada. Olha onde ele tá nos Cavaleiros do Zodíaco, meu irmão. Naquele filme. Mas ele teve na Exterminador, então... Só do cara poder falar, eu fui John Connor, ele já zerou a vida. O resto é lucro. Sei. Vamos lá, Paradela. E tivemos outras participações especiais que Um monte. O próprio Frank Miller... o pessoal tá lembrando um monte de Rutger Hauer, tem a galera toda. Isso. Senão a gente passa a noite só falando gente. Então vamos começar, vamos falar de Sin City, meus amigos. Spoiler, galera, daqui pra frente. Eu falei que o filme, né, ele foi gravado todo na casa do Robert Rodrigues. Ele tem o Coppola Nada é cenário, é tudo tudo digital. Tudo O verde. Coppola foi visitar a casa do cara e chorou. Falou, era isso que eu queria ter quando eu tava começando, tava. Então é fácil você falar, gravei em quarto casa. verde. Mas o casa ele dele é gravou uma na mansão. casa dele, né? Mas a casa dele tem um galpão gigante com todos. É igual o Rolling Stone fala, a gente gravou num estúdio em casa, só que o estúdio da casa dos caras tem mais equipamento que Não, Mas é no outro. caso, o é estúdio tudo- dos Rolling Stones era o caminhão deles. Que eles Não, mas eu tô montaram falando no hoje em estúdio dia. móvel. Tô falando hoje em dia. Não, nos anos 70. Tá que bom, tava Paradela. lá. Foo Ah, Fighters, o filme. então. Esquece. Foi Deixa só eu um falar exemplo o que eu filme dei. aqui, ó, Sin City. Isso. Nenhuma locação externa, o filme todo, a cidade de Sin City toda é digital. É isso. Isso. Mas não foi gravado numa garagem. Foi gravado num estúdio construído na mansão do Robert Rodrigues. Vamos deixar isso claro. Você fala garagem, a gente pensa que o cara tirou o carro, puxou uma caixa pra um lado, uma caixa pro Mas é outro. quase isso, viu? Que isso. O Rodrigues é um cara meio roots, entendeu? Ele mora em Austin, né? No Texas, né? E faz as coisas dali. Vamos lá. Então o filme começa com um prólogo, né? Que o freguês tem sempre razão.
E esse prólogo, na verdade, ele Pra foi mim o já teste... mudou tudo, tá? Pra mim já mudou Tá, eu tudo. sei. Esse prólogo, que começa o filme, ele foi o teste que o Robert Rodrigues fez com o George Hartnett e a Marley Shelton para vender o projeto do Sin City, né? Que ele falou, eu tenho uma ideia de fazer igual o filme do Frank Miller, aos quadrinhos Igual do Frank Miller, quadrinho. eu quero fazer assim. E o pessoal da Miramax fala, cara, você tá louco, né? Ele falou, então eu vou fazer por conta. Aí ele fez por conta. Justo a Miramax, que a abertura da Miramax é toda em preto e branco, lá dos carrinhos andando. Não, mas ele queria fazer igual ao quadrinho do Frank Miller. Não só o preto e branco, mas toda a estilização, né? Você quer falar, bicho, não vai dar certo. Ele falou, então, eu vou fazer e vou vender. Aí ele levou essa cena e falou, que é o casal lá na chuva. Isso, o casal na chuva. É essa cena, os caras olharam e falaram... Que é o carinha da prova final, né? Aquele cara. É o George Hart, né? Da prova final. Então ele pegou, o George Hart já tinha trabalhado com ele, e eles fizeram uma ceninha rápida. E aí, essa cena que é o teste, é o mesmo que tá no filme, tá? Ele não refilmou nem nada. Botou ali e vambora, né? Então você tem o vestido vermelho, alguns detalhes, ele fez tudo, né? É que ela acende o cigarro, os olhos com verde, muito legal, cara. Isso, e sempre o voice-over, que em qualquer filme normal, esse voice-over seria um voice-over muito errado, né? Porque o cara fala, eu ando de tal distância, é tudo... Ele tá falando o que ele tá fazendo. Mas como esse filme é um pastiche de filmes no ar, filmes puff e histórias puff, defina pastiche, para dela. Pastiche pra mim você uma paródia, é uma junção de tudo de um formato satírico, de paródia. Sátira. Ele não tá... Entendeu? Aqui você usa uns termos que não são mais usados. Pastiche. Ele não tá sendo a sério, né? Vamos combinar? Então aí tudo bem. Se fosse um negócio mais sério, aí não. Então vamos lá, o George Hartnett aparece, né? E tem a menina fumando ali com um cigarro. A gente vê num balcão, parece uma festa. E ele começa a jogar lá. A narração dele, né? Ele parece um admirador, né? E joga um verde na menina. Não, ele fala, eu te amo. Ele fala que a garota tá fugindo de alguma coisa, você nota que a garota tá meio assustada, ele seduz, te amo, dá um cigarro, abraça e puf, mata ele. A gente descobre que ele é o assassino de aluguel. Fala, eu vou... Mata ela, né? Isso, ele mata a menina. Aí ele fala, eu vou descontar o cheque amanhã. Fica claro que muitas vezes quando a pessoa fala eu te amo, só tá querendo te fuder. Só tá querendo te meter um balaço, né? E aí entra o logo, o Sin City, os créditos são tirar os desenhos das HQs, né? Você vê os desenhos mesmo do Frank Miller ali, beleza. Na versão que eu vi, quando isso acontece, já passou o filme inteiro do Bruce Willis. Toda a história do Bruce Willis. Cara. O logo do Sin City aparece com 45 minutos de filme. Bem louco. Então vamos lá. Aí começa. E a gente começa com a primeira parte de O Bastardo Amarelo, né? Que é o quê? Bruce Willis, né? Ele é um policial com problema no coração. Ele tá indo resgatar uma criança chamada Nancy, uma criança de 9 anos de idade. Problema no coração não é amor, né? Problema mesmo. Problema. Ele tá, vira e mexe, ele tá infartando, né? E, né, a gente para, né? Bate 2 vezes e fala, vamos, pega no tranco que eu preciso seguir. Foda. Ele sabe que o sequestrador é o filho do senador, né? Do senador Hork. Que é uma família que manda na cidade inteira. Não, já tem história de ter matado 4 meninas. Ou essa é a 4ª menina, isso, né? Então, um negócio assim. Já... E quando ele chega no local, né? Que é uma doca, né? Um pier ali. O Michael Madsen Temos o Michael Madsen no filme, né, cara? Também. Ele é o parceiro do Bruce Willis. Ele fala, não, bicho, para. Faz isso não. Faz isso não. Bruce Willis dá um catiripapo na cara e o bicho já cai de lado. Só que, né, o Bruce Willis infartando. Tamo lá. Tá e o cara fala, galpão e tomando os remédios. O cara fala, você já tá com 60 anos, bicho. Vai com calma aí. Vamos lá, né? Mas rapidamente ele tira de cena os capangas do Hork, né? Ele despacha os caras rapidinho, entra no galpão, só que é baleado pelo filho do senador, né? Ele sai, vai pra doca ali, no caizinho onde geralmente encosta navio. E o Hartigan, né, que é o personagem do Bruce Willis, ele dá um tiro, arranca a orelha fora sensacional. Do cara, né? A menina, a criança parada e fala, não olha agora. Não olha mas esse não é o melhor tiro que ele dá, não. Esse aí não é o melhor tiro.
Aí ele dá um tiro, arranca um dos braços do cara fora, que tava com uma arma, né? E aí ele vem e pum! Dá no saco E do ele fala, Morgan. vou arrancar a arma dele, as duas. As duas. Bom, Sensacional. É. Aí, quando ele vai finalizar o serviço, o Michael Madsen já se recuperou, dá um tiro no Bruce e fala, não, você não vai matar vários o cara. tiros. Vários Mas É. o que é isso, cara? Esse cara não tava no bolso do senador, porra. Tudo bem, ele tem que ser preso, mas você não vai matar o seu parceiro porque ele vai matar um pedófilo, filho da puta. Mas é aquilo, né? Se ele matar o senador, vai saber a merda que ele vai se meter ainda mais, né? Aí já vai se meter em merda. Lembre-se que o Bruce, o personagem do Bruce Willis é casado e tal. Uhum. O Michael Tem uma Madsen dá um filha tiro nele e também. fala, bom, para. E aí Mas ele não dá um tiro, ele dá vários tiros. Né? Vai. O Bruce né, Willis é uma pra vários. esponja de bala, cara. Nunca vi, o cara não morre. Nunca vi tomar tanto tiro. Fica de boa. Todo mundo aí, os heróis de... Principalmente o Bruce Willis e o Mickey Rourke são esponjas de balas aí, né, cara? É. Foda. Mas vamos lá. Não, calma, mas quando o Bruce Willis cai no chão, Aham. nessa hora, ele joga a melhor frase do filme, né? Que é, o que é? Morre um velho, sobrevive uma filha, uma menina, né, cara? Uma menina nova em troca de um velho é justo. ele É, fala, né? porra, sensacional, velho. Muito E bom. ele enrola, né? Porque o reforço policial chega, entendeu? Uhum. Sim. E aí o Daí reforço falaram essa policial chega. salva. Muito É. bom, cara. E aparentemente nosso querido Bruce Willis morre. Né? Você tem um fade aí. E aparentemente ele morre. Entramos em outra história. Um velho Cidade- morre. Pra mim já uma... foi direto, não teve. É. Não teve. Ó, completar do chat. Um velho morre, uma jovem vive. Uma troca justa. Justa. Tá É isso, falando do é. caralho, velho. É isso aí. Muito foda. Mas aí o que acontece? Peraí, tá um negócio aqui. Responde o e-mail pra dar. Não tem problema não. A gente Pode espera. falar. Não, você não. vai- Tinha dado um negócio errado aqui, beleza. Desconto, promoção. E aí a gente volta, a gente vai pra próxima história, que é a primeira história que saiu de Sin City, né? Cidade do Pecado, o Duro Adeus, né? Que é o do Mickey começa- Rourke, que você falou, né? E começa o Mickey Rourke transando ali. Lave ali. Só Cama Só de love. coração vermelha. Ele fala, estou com uma Quem nunca deusa. foi num motel desse de 30 reais Ou que ganha uma não, pizza à cama noite? de King size de coração. É mais que 30, hein, né? É mais Que 30. ganha a janta, né? Aquela pizza sadia congelada. Você não Mas vai vamos lá, tomar enquanto eles estão dormindo, alguém vem e mata Gold. A gente vê, né, quem é que mata A Gold. gente sabe quem é, né? É, a gente vê a Cara, fuça é. fala, esse moleque aí devia estar com um anel, não É. fuçando no quarto dos outros. Então alguém vem e mata Gold. A polícia, e logo em seguida a polícia já chega. Então ele fala, porra, armaram pra mim, né? É. Armaram Porque pra ninguém mim. sabia que ela tá morta e. É. Como é que... Uhum. Os policiais batendo na porta, ele chuta a porta, parece que ele Cara, jogou uma granada na porta. As cenas de ação são Ele pula depois. Não, Lá do ele não sei do que andar, ele cara. pula pelo vão das escadas lá do andar dele, vai... E Aí ele segura gruda no- no corrimão Cara. Bate o peito. e pula pela janela, cara. Sensacional. E aí vem vindo um carro de Sensacional. polícia na direção dele e dá uma voadora Não, ele no tá com aquela para-brisa. maquiagem da Bela e a Fera, o seriado da Lina Aham. Hamilton dos anos 80, né? Ele dá uns saltos ali que parece mesmo, cara. Agora, Sim. ele tem um problema sério de autoestima por causa da cara dele, né? Então, assim, ele fala, eu tava num boteco fedorento e essa é uma puta, né? Ele fala, essa puta deu pra mim e tal, me deu mole e tal, veio pra casa comigo e tal. Se apaixonou Gold, na hora, Gold. porque ele falava que É. nem com dinheiro Ele nunca conseguia transou. aquilo. É, Não nunca sei, conseguiu não transar. sei, se é beijão, não sei. Ele mas fala, eu nunca consegui isso por pagando. conta da minha cara. Então, mas dá a entender Apaixonou, que depois a apaixonou. Gold, ela foi ali porque ela queria se proteger de ser assassinada, né? Isso, ele mesmo raciocina isso. Ele fala, ela procurou o cara mais durão, mais filha da puta Porque ela possível não e falou, queria ser. vou ficar Ela queria se proteger, né? que eu tô fugindo. Aí ele dá uma voadora no para-brisa do carro da polícia, né? Ele rouba o carro, Joga o cara fora, se arremessa o que ele é fora. isso, e Você pula no vai ser rio, né, atropelado, você pula e vai com os dois pés dentro do carro, assim, dá um golpe nos Bom, dois. velho. Sensacional. Caralho. Aí ele nada assim, né? Pelos esgotos, sai do esgoto fedido, sangrando, né? Aí ele chega na casa da oficial de condicional dele, que é a Lucy, Nossa. que é a Carla Gugino. Eu não falei Naked, dela, hein? naked. Devia ter falado, É. hein? Peitinho, Leandro. Peitinho, Leandro. Esteve aqui também no FGCast de Watchmen, né, cara? Então, Uhum. tá aí. Linda, linda. Mas
Enfim, ela é a oficial de condicional dele, só que ela tem um pressentimento, ela pega uma arma, ela já entra ali, o Mickey Rourke já tá até com os esparadrapos na cara, assim, né? E ela fala, e aí ela dá uns analgésicos pra ele, né? E isso é importante, porque ele, aos poucos, durante a trama, você vai descobrindo que ele fala, né? Eu tenho uma condição, as pílulas me deixam Confuso. de boa, né? Me deixa de boa. Enfim. O Hulk saca, né? Ele fala, a Gold estava ameaçada, ela foi atrás de mim, mas eu vou vingá-la e eu vou fazer isso, eu vou matar todo mundo que fudeu com ela, né? Ele entra se ele no for bar... matar todo mundo que fudeu com ela, a lista vai ser grande. Ele vai matar quem Não, matou. é o pessoal que matou ela, né? Isso. Eu vou matar... Então, o que aconteceu? Ele vai no bar, onde tem onde a Nancy se apresenta dançando, né? A Shelley, que é a garçonete, serve ele, e detalhe, a Shelley serve o Clive Owen, né? O Clive Owen fala umas coisas, ela dá uma piscadela pra ela, tal. Que é a Brittany Murphy, né? Isso, né? A Brittany Murphy. E ele compara o Marvel a um gladiador. Do nada, a narração muda do Mickey Rourke pro Clive Owen, aí volta pro Mickey Rourke. Né? Aí 2 matadores de aluguel chegam, levam o Marvel pra matar ele no beco. Muito mas bom, ele desce um cacete nos dois. E o último ele deixa vivo pra ele falar. Pra saber quem passou o serviço, né? Eu posso fazer pior. Mas muito bom, cara. E o cara conta e depois morre. Isso não tá certo. Não tá certo. Não. Mas de uma forma rápida, né? Só que quando ele vai embora, ele sente o cheiro da Gold, o perfume dela, né? E a gente vê a Gold se esgueirando no muro, né? E uma cara assim de pé da vida, né? Aí o Marvel vai interrogar, né? O cara pega um cara dentro de uma privada, tá cheio de mijo e bosta. Cheio de cocô lá, cara, muito bom. Joga o cara, o outro ele pega. É a melhor cena do cara, é a que eu mais gosto desse filme. Ele andando de carro, com a porta aberta e botando a cara ralando o cara no asfalto, velho. Ralando, cara. Muito bom, velho. Porra, aquilo é lindo, cara. Isso nos quadrinhos deve ser muito legal também, né, cara? Esmirilhando a cara do Neo. Aí ele vai na igreja se confessar. Com o Frank Miller. Com o Frank Miller. O padre é o Frank Miller. E pra variar, toda vez que o Frank Miller faz uma participação em qualquer filme, ele tem sempre o mesmo destino, né? Então ele vai se confessar. Ele pressiona o padre para descobrir o mandante. O padre, no final, fala: é o Rourke, ele tem uma fazenda e tal, e matou mais gente ainda com isso. E o Marv chega e mata o padre. Ué. Justo. E rouba o carro do padre ainda por cima, né? Só que antes de entrar no carro, a Gold aparece um conversível e atropela o Marvel umas 3 vezes. Ele é quicado, cara. Ele é quicado. Ele quica mais que o Brad Pitt no Encontro Marcado, bicho. Muito bom, velho. Vai cair sai andando, eu nunca vi isso. Cara, Sin City. A ideia é essa, tá? É tudo over. Aí ele já pega o carro, ele fala, tô alucinando, não tô tomando meus remédios, mas eu sei que não é a Gold. Só que ele tá tomando os remédios e metade dos remédios estão caindo. Vai caindo. Você já vê, vai dar merda isso aí. Cara, não tá ele chega na fazenda, né? Vem um lobo, os caras têm um lobo de cão de guarda, cara. Ele dá porrada no cachorro. Ele esmurra o lobo, cara. Mas ele fica chateado, ele não queria fazer aquilo. Lógico. É um doguinho. Ele não matou o lobo. Não, machucou do goncho. Não ele esmurrou. Mas, né, ali, bicho, é ele, então, né? Só que nesse meio tempo o assassino de Gold aparece, né? Que é o Elijah Wood, com as suas longas e afiadas unhas. Ele aparece e, cara, detona o Marvel rapidinho, né? Melhor luta do filme. A melhor luta do filme. Com a Zoe, porque ele vai se esquivando, né? O Marvel vem, dá uma voadora também, né? Com os 2 pés no peito dele também, melhor estilo luta livre. E aí, quando eu não tenho nada contra quadrinho, tá? Assim, eu não sou consumidor, mas aprecio a mídia. Agora, não dá pra fazer uma cena de luta assim em quadrinho. Porque o cara tá de um lado... Por isso que eu assisto um filme baseado no quadrinho, fica melhor. E quando você vê no quadrinho, o que eles vão fazer? Eles vão desenhar um cara aqui e vão desenhar no outro quadrinho um cara lá. Aí você vai imaginar que ele andou, mas no filme você vê que é muito rápido. Que
É muito Pode legal. baixar essa cena. Você Tô mandou com pra ela você. aqui, né? Que brigou. Você Eu tô com ele cultivou, amor? esmurrando o Isso é, quem mandou? cachorro. Que Tô briga com o ele. programa. Então, mas Esse você, caindo sem na ver o filme, porrada. você não consegue perceber a velocidade do Elijah Wood. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Não, talvez no quadrinho ele comente sobre isso. É, sei lá, Nós os caras estamos leem aqui, quadrinho ó. do The Flash, né? A cena aqui, né? O roteiro do Paradela aí, ó. Quem Mas, tá no enfim. YouTube, quem tá no Não entendi nada MP3, também. não viu. Quem tá no YouTube viu. Também não viu, também. É. Que- Mas, enfim, Olha, eu tô querendo Ele- convencer o cara a vir pra cá. o Marv cai no chão, né? E o Elijah Wood apaga ele com uma marreta, né? Dá uma marretada no cara. Mais um que morreu. Não, ele Não. podia ter matado com o próprio. Ele Tá mesmo bom, o cara comenta, já foi porque ele atropelado não- 3 vezes, ele deu uma É. voadora no vidro do para-brisa de um carro em movimento. É claro que uma marretada na cabeça não vai matar ele. Não, mas quando ele acorda, ele fala assim: por que não me matou? Ele podia ter me matado. É. Ele acorda numa sala que tá cheia com cabeças de mulheres expostas como troféus, né? E a Lucille tá lá, Coisa assim, assim. em choque. E aí você descobre que ele é um canibal, que ele come suas vítimas e come. dá os ossos pro lobo. Cara, O cachorro. Como... É um lobo, é um lobo. Eu já vi muito filme de terror. Eu já vi filmes de terror que são realmente, como eles falam assim, chocantes, tá? Mas eu nunca tinha visto colocar cabeças de mulheres como troféu na troféu. parede da sala. Isso pra mim é inovação. Aí e a menina ela... tá em pânico, né? Ela tá em pânico. aí ela né? revela Pelada, que Com o- né? razão, né? que ela- Com razão. E aí ela revela que o Elijah Wood comeu o próprio braço dela, né? Ela fala, ele me fez olhar. Ela com o braço Me cutucado. fez olhar, cara. Vai tomar banho. Né, você imagina ele comendo assim, aquele jeitão dele, né, cara? Não, os caras falam que ele corta o braço das vítimas, põe frita, come como se fosse filé, tá? Entende? Mas se é pra comer, come direito, né? Tempera, faz Lógico, fritinho. tempero, aí com vai que vai. tempero, com Não, tempero. o temperinho certo vai que desce Faz um uma salt beleza. bay assim, né? Mas, enfim, a Lucille revela, né, que ela estava investigando a Gold. Ela era uma pessoa que ela estava utilizando em uma investigação. E nesse meio tempo, o Marv, com uma facilidade assim absurda, ele arranca as grades da sala, né? Ele pega. Começa a puxar. E Eu falei, que né? plano Ele idiota. O cara tá tentando arrancar no braço a grade. Aí de repente ele consegue. Pum, sai. E já sai a parede junto, que é pra facilitar a passagem. E aí os dois fogem. Só que aí vem chegando a polícia de helicóptero. A Lucille chega, ela acerta o Marv na esperança de negociar com a polícia, né? Fala, nocauteia o Marv, ela fala, ó, gente, tá comprado, para, eu sou uma oficial de condicional, eu tô com o cara aqui, vamos maneirar. Só que como a polícia tá na mão dos caras, o que a polícia vem e faz? Pipoca ela, velho. Mas metralha ela com Mas gosto. o legal é que sempre quando o Marvel vai matar algum vilão, bandido, ele fala assim, gostei do seu casaco. Ah, é. Ele troca de 4 casacos, ele pega durante o filme, Ele fala, cara. tira o E esse casaco policial antes que eu dele. não quero manchar de sangue. E esse policial é um deles, que também perde o casaco. Ele chega, ele pega uma machadinha, né, de um tronco que tá ali, mata todos os policiais, e aí, né, ele chega pro último, né, ele pega e fala, ele tortura o cara e fala, o padre Rourke, que é o irmão do senador, dá atrás por tudo, o Cardinal Rourke. Cardial, Cardial Rourke. Que ela fala aí que o Marv fala. Ah, não, ele vai falar depois, tá? O Marv pensa, pô, eu tenho que matar, mas será que eu não tô fantasiando tudo isso? Que eu não tô tomando meus remédios, né? Na dúvida, mata. Só que antes de matar, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com as prostitutas do Centro Velho pra saber sobre a Gold, né? E só que quando ele começa a conversar com as prostitutas, quem que aparece? A Gold! E dá uns tiros. E o nele. nível, né? O nível das garotas ali não tá na... Ali não é Centro Velho, não. Ali é Barrão. Ali tá bom, não é Santa Cecília, não, cara. Não, ali não é esquina de Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando aqui. Ele já foi ali no Porto de Santos ali, sabe do que a gente tá falando. Não é aquela que você dá 10 real e volta a troco. Aí, ele acorda amarrado numa cadeira e ele é interrogado pela Wendy, que é a irmã gêmea de Gold. É uma novela mexicana pintando aí. Né? As prostitutas querem saber dela e das outras garotas que sumiram, né? Todas querem saber o que aconteceu com a Gold, o que aconteceu com as outras mulheres que sumiram. A mulher fala, olha, a Gold veio atrás de mim, achando que eu ia conseguir salvar ela, e me incriminaram. Mas ele fala cheio de estilo, né? Porque ele apanha pra caralho e ainda dá risada.
E É legal fala que no com final uma ele tira as pinta de, cordas assim, Vocês não sabem, né? né? É, no No final. final ele tira as cordas. Não, com então, seu- aí ela recua, né? Quando ele fala, ó, eu fui incriminado, tá? Ela, aí ele arranca as cordas, mas eu amarrei o cara que era pra não sair, foda-se. Aí ele vai se preparar, eu vou atrás de quem matou a Gold, de quem matou as outras prostitutas. E eu vou matar todo mundo, incluindo o Cardeal Rourke. Cardeal. Porque a menina Só fala que a Wendy- que a irmã dele atendia o clero, os meninos. clero. Né? Aí eu acho que o clero consome outro tipo de mercadoria, não seria essas civis, mas vamos lá. Né? Na Sin City aqui é esse tipo. Tá. Então a Wendy fala, né? A Wendy vai com ele, né? E ela fala, olha, a Gold atendia o clero. E o Marv fala, olha, foi a única mulher que topou transar comigo, né? Por conta da minha cara e tudo mais. Medo. Aí ele monta um monte de armadilhas, né? Porque ele fala, eu tenho que primeiro acabar com o canibal. Então ele monta um monte de armadilhas. Farpado. Isso. Muito Aí ele bom. joga um coquetel molotov dentro da casa Na lá, casa. o moleque vem. Só que aí começa uma luta. E ele vem o que moleque... nem né, parece moleque barata pula arame fugindo. farpado. Sai do... Ele começa a pular, só que ele tem que desviar do arame farpado, ele tem que desviar das armadilhas, né? E já dá umas Mas porradas começa a já, bater. né, cara? E começa a bater no cara. Só que nisso, o que ele faz? Ele algema Algema. o Kevin com ele. Então ele não pode mais pular Ir com pra rapidez e longe. fugir. Uhum, Isso. uhum. E aí ele Daí começa a toma bater uns no cara. murros muito gostosos, cara. Aí vai até o moleque Gostei de ver desmaiar. lá Jaú de apanhar. Mas ele apanhou, mas não gritou. Não, Não. ele não grita. Ficou ali, Ele ó. não abre a boca. Olhando, olho no olho. A Wendy quer matar o Kevin, né? Só que o Marvin chega na... Ele fala, né? Eu não bato em mulher. Só que naquela hora ele dá um Dá uma porrada nela. nela. Voltou pra Apagaram. dormir, voltou pra dormir. Porque ele não quer que ela veja a vingança que ele vai fazer, né? É. Uhum. Ele amarra o Kevin numa árvore, ele serra os membros dele e deixa pro lobo comer. O Ele bichinho vivo. comer. Sim. Aí depois ele vem, serra a cabeça fora do moleque e vai. E ele fala, o cara não deu um pio. Cara, Cara, o Elijah não viu. Wood. O Elijah Wood é uma das criancinhas mais fofas da história do cinema. Quem assistiu Pra você. aquele que ele puxava você. o carrinho vermelho lá dele e tal. O Radio Flyer. Radio Flyer, ele é uma gracinha, bebê. Mas aquela cara dele, sem braço, sem perna, Dá olhando medo assim, da olho porra. no olho. Puta cagaço, cara. Puta cagaço. Tenso. Aí o que acontece? O Marv deixa a Wendy com a Nancy, né? Fala, ó, ela fica aí porque agora o meu assunto é com o Cardeal. E o Marv vai atrás do Cardeal mesmo. O Cardeal é vivido pelo Rutger Hauer, né? Esteve aqui no nosso querido FGCast do Blade Runner e do Lady Hawk, né? Então fica aí a dica pra vocês. Lady Hawk, tem Feitiço de Áquila, tem no canal. Isso. Exatamente. Aí o que acontece? Ele sobe até a torre, o Cardeal acorda assim da cama, ó, tô aqui, ó, a cabeça. Trouxe do um moleque amigo aí. seu, eu trouxe um amigo seu aqui. Ele fala, não, por quê? Aí o cara fica todo chateado. Mas era um moleque tão bom. Era tão bom. Tão gente boa, cara. Tão Ele de só boa, tinha um velho. gosto peculiar. E aí o Cardeal fala, né? Que inclusive eu aprendi, é gostoso. Eu também comecei a comer as vítimas junto com o Kevin. E é claro, o Marv vem e mata o Cardeal. Só que a polícia chega e metralha o Marv. Adivinha o que acontece? Ele morreu? Claro. Não! Os médicos no hospital salvam a vida dele. Aí até fala, cara, que perda de tempo. A gente sabe o que vai acontecer. É muito bom, cara. Aí quando ele consegue se levantar, já vem a polícia e começa a cobrir de porrada, né? Eles forçam ele a assumir os crimes do Rourke, do Kevin, e ele é condenado à cadeira elétrica. Sim. Eu queria realmente... Um cara bereza é isso. O cara vai morrer na cadeira elétrica. E na hora que o padre vai rezar, ele fala, vai logo que eu não tenho o dia inteiro aí. Puta, É muito bom, velho. É muito bom, muito cara. bereza, Aí na cara, prisão, muito bereza. a Wendy visita ele, né? E transa com ele. Inclusive, ela me chama de Visita Gold, íntima. Visita É. íntima. né? E aí, pra ele morrer, ele tem que ser eletrocutado 2 vezes, né? Ele eletrocuta uma, ele fala, é o melhor que vocês podem fazer, seus porra. Foda. É jeito direito esse negócio aí. Foda. E aí ele morre e acabamos a história. Esse morre. Esse morre. Esse morre. Ele é o mais badass do filme. Ele é mais badass. É, que o sensacional. Will. A história dele é É o Marvin, sensacional. né, cara? É, muito foda. Bom, passamos para a próxima história, né? Que é A Grande Matança. The A Big Grande Fat Matança. Killer.
O que acontece em A Grande Matança é o seguinte, a Brittany Murphy, né, que é a Shelley, a garçonete, ela tá impedindo um cara que é um cara com quem ela ficou um tempo, né, que é abusivo pra caramba, de entrar na sua casa. Ela tem um probleminha. De entrar na casa. E ela tá com o novo namorado dela, que é o Dwight, tá? Tá lá dentro. Dwight é o nosso querido Clive Owen. O E ele já saca já que tem 4 pessoas lá fora junto com o namorado. Isso, né? é outro badass pra caramba. Os caras têm superpoderes, né? Ele fala Todo assim, mundo é badass. ele fala assim, ó, eu tô vendo que... Primeiro que ele tá cansado, né? Que acabou da merda. Ele fala assim, tô vendo que seu namorado tá com mais 6 pessoas, abre a porta aí que eu resolvo. Desarmado, ele né? fala, Cara, é foda. pode entrar que pode entrar que eu resolvo essa porra. O namorado é o Benício Del Toro, tá? É o Jack Tá Boy. muito bem, cara. Não reconheci por causa do nariz, para dela. Isso. E ele vai lá e ameaça estraçalhar a porta. Né? Só que ela vem, abre a porta. Abre a porta. Ele dá uma ameaça, dá uma porrada nela e vou pro banheiro mijar. E onde estava o Dwight nesse tempo todo? Escondido no banheiro, só esperando, só espreita. Na hora que o Jack Boy vai mijar, né? Tá mijando ali. Ele cata o Jack por trás, põe uma navalha, mas encostando aqui no olho, né? E aí faz lavagem cerebral, né, cara? Lavagem. Faz a lavagem cerebral. Vocês nunca tiveram medo de lavagem cerebral? Nunca fiz. Trote, cara. O maior medo que a gente tinha de trote era ter lavagem cerebral. Para dela, esse tipo de banho é severo, hein? É severo, que é os caras enfiar sua cabeça dentro da privada, bicho. Desculpa, não. Agora ele fala assim... Você cometeu vários erros. Isso. Você não deu descarga. E tem dois... Não é um, tem 2 charutos boiando lá. Aí vem a maior dúvida desse filme, tá? O namorado abusivo tinha acabado de chegar. Uhum. A Brittany Murphy tava tomando café e o cara tava também... dos dois ali não dá descarga, cara. Que porra é essa? Você tá na casa do seu namorado, você não dá descarga? Ou pior ainda, ela fez e deixou o negócio boiando lá. Pelo amor de Deus. Ele é badass demais. Então, ele falou, eu vou deixar aqui porque se entrar alguém, eu vou enfiar a cara dele na minha merda. É isso que ele falou. Você tem que fazer isso. Antes de sair, antes de ir embora, aí você puxa a descarga. Que absurdo. Mas o que ele faz, né? Você cometeu um erro. Você não puxou a descarga. Pá! Né? E, cara, a gente tem a visão por dentro da privada, né? Eu pensei por essa foto do cara, é muito legal a cara dele. Aí ele sai, né? Aí ele vaza. Ele levanta assim, ele começa a vomitar e você vê um vômito amarelo saindo da boca do cara. Que foda. O Jack Boy vai embora, né? Mas o ele Dwight... boa, né? Ele falou, melhor com a cabelo todo molhado, melhor te embora. Vambora. Porque o Dwight saiu pelo outro lado, o Dwight ficou na janela, né? O Jack Boy vai embora, fala, não, vambora, vai, galera. É tudo molhado, tudo mijado, fedendo, né? Tudo merdado. Tudo merdado. Enfim, tudo merdado. O que acontece? O Dwight acha ele uma ameaça, fala, eu vou atrás dele. Aí o que ele faz? Ele pula do que seria o quê? Um 8º andar, cara? Tava alto, dava pra ver que tá pelo menos 5º andar. Ele sempre fala, vou descer por aqui mesmo e pula no chão. Todo mundo tem superpoder nessa historinha, não é possível. Isso é legal o efeito. Todo mundo é foda. Ele pula, dá um pulo, só que tá passando helicóptero e tal, ele não escuta o que a Shelly tá falando. Ele falou assim, Stop. Ela falou stop. Stop, né? Para, né? Então ele vai atrás dele, ele cai no chão, ele dá um pulo, não é que ele dá um pulo, cai em algum lugar, não, ele cai no chão. Cai de pé, pouso de herói, né? Pouso de herói, assim. Sabe, gato. Então. Ele é um gato. E o que acontece? Ele vai seguindo os caras e ele vê que os caras que estão com o Jack Boy, eles vão pra Cidade Velha. E aí a gente fica sabendo que ali as prostitutas são a lei. A lei não chega lá. Quem faz a lei ali são as prostitutas. Aí o Jack Boy fica assediando uma das meninas, né? Que é a menina do Gilmore Girls, né? O cara fedendo a merda, nem tomou banho e fica lá na orelha da menina. Ai, gatinho. Não sei o quê. E a Rosário Dawson tá só de butuca, né? Que é a gay. E aí ela chega, o Dwight tá ali, ela rende o Dwight e fala, ó, vamos assistir isso daqui que vai ser divertido. Esses caras são meio maníacos, a gente vai passar os caras. Ele, olha, eu tô com um mau pressentimento disso tudo. Porque é o seguinte, da casa da menina que eu tô ficando até agora, eles não mataram ninguém.
Eles não Ah, mataram não importa, ninguém. tá incomodando as putas, tem que morrer, né? Isso. Não importa. Então, só que no meio do papo, a menina descartando o cara, chega uma hora que o cara virou e falou, ó, vou dar uma de fodão. Mete uma arma na cara da menina. A menina, bicho, você teve a pior ideia do mundo. Eu tenho uma amiguinha aqui, uma katana, uma japonesinha aqui do lado, que você tá encrencando. Mirro, é Mirro, né? Mirro. Amigo. Muito foda. Então o que acontece? A Mirro pula e joga um shuriken em formato de swastika, bicho. Pega na bunda dele, né, velho? Não, depois, né? Mas esse shuriken arranca a mão do cara Ah, fora. é. Bicho, né? Aí ela já pula lá também. Todo mundo é foda, né? Lembre-se, todo mundo é foda. Nesse filme ela pula. Ela cai com no carro já. Com duas katanas, já fatia todo mundo que tá ali no carro, né? Vai enfiando, cortando a cabeça dos caras. Os caras não chegam a sair do carro. Só falou que ela tava treinando. É. Aí o Jack Boy, ele vai atrás da arma com a boca, né? Tira da outra mão. Abrindo os dedos, assim, muito legal. Pega a outra arma com a mão. O Dwight só assim, ó. Cara, não, bicho, faz isso não. Né? Ele tropeça, cai de bunda no shuriken, né? Fica batendo boca com o Dwight, né? E ele aponta o cano da arma. Nesse meio tempo, a Mirro joga uma arma ali e ela bloqueia o cano da arma. Aí o Dwight fala, bicho, a arma tá bloqueada. Atira não. Vai estourar pra trás. Vai estourar pra trás. Não faz isso, não. Você não manda em mim. Tum! A arma explode tof na cabeça dele. Nossa, muito foda. O cano cara. perfura a testa e o cérebro do cara. Aí ela termina o serviço, ela corta o pescoço, né? O Dwight fala, ela transforma o cara num pé, sabe? Aquele... Ele fala, não arrancou a cabeça, mas virou um pé de dispenser, né? Que quem já teve que sabe fazer, né? Muito legal. E aí, ok, o que a gente faz agora? Vamos se livrar dos corpos, né? Só que Porque nisso... senão vai sair a briga. Não. Né? Me traz um carro potente e com a mala grande. Não, as putas estão preocupadas que... Não, calma, ninguém tá preocupado ainda. Eles vão se livrar dos corpos. Só que aí ele põe a mão e ali ele descobre que o cara era um policial. Que a menina não então achei ele não tava gritando stop, tava gritando cop, né? Aí que vem o cagaço, né? Que, pô, agora vai vir uma represália da polícia. Que elas tinham um pacto. A polícia não intervém e deixa as garotas administrarem a lei. Então os cafetões e a máfia puxaram o carro dali, porque elas passaram todo mundo. Só que agora esse povo pode voltar, vai virar uma guerra. Aí, é claro, o Dwight fala, eu tenho um plano. Me dá um carro de 10 segundos. Isso. Vamos desovar os corpos dentro de um carro nas fossas de piche, onde ninguém vai. Ninguém vai fuçar lá. O filme é todo preto, né? O mundo é preto, o piche ali, ninguém vai achar nada. Ninguém vai achar nada. Então, precisamos botar o carro os corpos dentro do carro. A Mil vai e corta todo mundo. Que não cabe os corpos. Não cabe no porta-malas, né? Faz sushi. Sushi. Faz sushi. O único que não dá pra fazer isso é o Del Toro, então ele vai sentadinho do lado do cara, Dwight. que cena maravilhosa, cara. E a Beck, lembra, na menina do Gilmore Girls, ela vai ligar pra mãe dela, né? Que eles falaram, não fala com ninguém. Mas eu preciso falar com a minha mãe e tal. Só vou dar uma ligação rapidinho aí. E aí nós temos a cena do Tarantino, né? Que é a cena do Dwight alucinando e conversando com a cabeça do Jack. Cara. Né? Não, e o Jack, ele tá com as melhores cenas, que ele tem uns olhares assim, maníaco, muito sinistro, foda. Né, aí ele vai pra trás, a cabeça abre. Branco, assim, nossa, velho. Cara, esse filme é de terror, cara. Esse filme é de terror. E aí o papo tá continuando, né? E aí vem um policial que quer parar ele, né? Nossa, cara. Ele dá uma freada, o cara mete Pum, entra ainda mais a arma, né, na testa do cara. E ele fica, então esconde, né? O policial acha que o cara tá bêbado, né? Ele fala, não, eu sou o motorista. Eu sou o motorista da noite. Ele chega às fossas de piche e tá quase desovando o carro. Como tem policial ruim nos filmes que a gente tem falado, hein? É um pior que o outro, hein? Só vai avisar que ela tava quebrada só. Tudo policial incompetente, cara. Impressionante. Bom, aí o Dwight chega nas fossas de piche, ele tá quase desovando o carro. Acabou a gasolina, né? Não, ele toma um tirambaço no peito. Porque ele empurrou o carro, sei lá quantos quilômetros. Isso. Enquanto isso,
a gente vê o Manute, que é o Michael Clarke Duncan, né? Ele chega e ele consegue dominar a Rosário Dawson e fala, olha, a gente vai pegar o corpo, a gente tá sabendo de tudo que aconteceu, a gente vai pegar esse corpo Ele é e nós policial? vamos... Hã? O cara do olho dourado, ele é policial? Não, ele tá mancomunado com o chefe da máfia. Tá, mafioso. Aham. Tá. A gente vai pegar o corpo e a gente vai vir aqui, a gente vai dominar as mulheres da Cidade Velha. Acabou a farra dos 6. Isso aí. Então- Trabalhar pra nós, né, Então, minha amiga, eu só quero de vocês o seguinte, uma transição pacífica, sem... Não tenta reagir, que não vai dar em nada, ok? O Dwight, por sinal, já tá morto, né? Só que ele não tá morto, né? A bala atingiu Pra variar. o distintivo. Distintivo. Ele tava com o distintivo do Jack, ele tinha colocado no bolso, a bala atingiu o distintivo. Os caras pegam assim e falam, mas olha, Ué, o que é isso? isso? É a bala, né? tem uma bala Aí ali, eu- muito legal. Você já viu o Dwight levantando, ele mata 4 ali, né? Só que aí joga uma granada, aí ele vai parar dentro do piche. Nossa, o cara da Os granada ca- é muito foda. Aí os mercenários levam a cabeça do Jack embora, Pra comprovar, só né? que a Mirro tinha ido atrás, então a Mirro vem e resgata o Dwight, né? Ele fala, ó, tem um traíra aí, tem um X9 nessa porra. A cena Vamos do pegar resgate é muito legal, porque o cara morreu. Você vê ele descendo lá e fala, já era, nunca mais. É. Aí aparece alguém nadando no A mão. piche, É, e aí a gente vê que ela tá amarrada num carro, né? Então ela É. realmente ela fez um bungee jump, ele amarrou o pé e pulou, né? Pra não, pegar só o dos dois cara. mergulhar no peixe era pra ter morrido os dois já, né? Claro, muito legal. Aí o que acontece? Ele fala, eu espero que você tenha deixado pelo menos um vivo. Aí tinha, né? Eles conseguem informações de um mercenário e vão atrás de interceptar a cabeça. Nessa confusão, uma das prostitutas e um dos mercenários morrem. A briga vai acabar parando dentro do esgoto, né? Que o cara, então vem atrás. Ele pula pra dentro do esgoto, né? O Dwight Ele pula atira, atirando, né, cara? Ele já desce atirando. Então eles matam o E último daí mercenário e o pegam cara a Mas falou cabeça. os assim, caras eu lá não embaixo gosto- tem uma granadinha, uma bomba. É, ele né? falou, não gosto de atirar, eu gosto de explodir. Aí a gente sabe, a gente descobre, né? Enquanto isso, a gente tá lá, a gay lá com o Manute, e aí aparece a Beck. A gente sabe que é ela que é a traidora, né? Os caras falam, iam matar minha mãe. Ela fala, não, você ia ganhar uma puta grana. Ah, bom, eu ia ganhar uma puta grana mesmo também, né? Mas enfim. E o Dwight, só que o Dwight chega, né? O cara tem o capanga do cara é varado por uma flecha, né? Melhor Cara, método de entrega. muito boa, cara. O cara fica assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vocês viram isso né? aqui? Ele fica meio agoniado, né? Vocês viram isso aqui? Vocês viram? Não, Eu acho que vocês têm que me olhar pro médico. É, né? Estranho Os caras isso, pegam. né? Muito Pô, bom, tô cara. varado Muito aqui. bom. Muito O cara bom. pega a mensagem, ó, o Dwight manda a mensagem, eu tô com a cabeça. Vem aqui em tal lugar, tal, X, tal. Ah, mano, eu tive que fazer o quê? E larga o cara, mas o que tá acontecendo? Tchum, entra outra flecha. Pô, isso dói, sabe? Vamos parar? Vamos parar com a brincadeira? É. Então o Manute vai no ponto que o Dwight falou que tinha que encontrar. O Dwight tá numa parte mais acima, né? E fala, ó, eu tô com a cabeça, eu só quero a Gale de volta. Me dá Rosário Dawson, você fica com a cabeça. Mas Só não que a pra cabeça tá com uma Com os uma paradas fita da Tapa lá. com... Ai, como é que é o Silver negócio? tape, Foi? silver Silver tape na cara. Ela fala, que coisa estranha a menina fala, né? A menina vira e fala, mas peraí, o cara não tava com silver tape na cara. O que ele fez? E a Gale, porra, por que você fez isso? Ele só puxa um botão, tinha pôs uma granada na cabeça. Bum! Explode, acabou a cabeça. Se livrou Entendeu? da evidência e ainda matou uns 4 ou 5 ali. E, Genial, e aí genial. surge todas as prostitutas que estavam fora, acima deles. Metralha. E Corredor polonês, para Isso, e Corredor fala, ó, não polonês. pode sobrar ninguém. Não pode sobrar ninguém. Por que não pode sobrar ninguém? Porque aí o chefe da máfia vai olhar na sua planilha e falar, cara, não compensa. O gasto que eu tive com isso daqui não compensa. Vamos deixar as putas em paz. Então elas vêm e matam todo mundo, né? E a outra foge, traidora né? A se traíra A esconde, foge. menininha né? do Gilmore Girls, não, ela escapa. Foge pro esgoto. Ela se esconde, ela vira... ela vai com- E a Gale e o Dwight ficam se beijando enquanto ocorre a grande matança. Ê! Esse é o beijo, mano. Espetáculo. Um beijinho Que ganhou não. o prêmio. Não ganhou. Perdeu pros caras dos Cowboys lá. Isso. É. Então vamos lá. Aí voltamos para continuar a história do Bastardo Amarelo.
Vocês lembram que a gente achava que o Bruce Willis tinha morrido? Pois é, ele não O morreu. cara virou Se todo- peneira no deck. Nem virou ele, peneira. mas nem, se nem ele, nem o todo vilão mundo- morreu. Se todo mundo. Se todo mundo. Deixa que eu libero as mensagens. Não, tem algumas que tem que. Não por causa da pessoa, mas porque às vezes o algoritmo enche o saco, entendeu? Deixa chacutil que tio. Evitem Tá escrever sacando. palavrão, gente, no chat. que agora o Evitem YouTube escrever tá palavrão, pedindo evitem pra escrever desmoderar. algumas definições aqui, porque o algoritmo enche o nosso saco. O que acontece? Vocês acham que o Bruce Willis tinha morrido? Não, porque afinal, nesse filme todo mundo é foda. Nego pula da janela do 8º andar, cai de pé. Nego dá voadora em carro de polícia andando, no para-brisa. O que é 16 tiros no peito? O que é? Por que 16 tiros no peito? Nada. Então o Bruce acorda no hospital. Bruce Willis acorda no hospital. E na frente dele tá o senador Hork, né? Que é o pai do moleque que ele acertou. Uhum. Meu menino. Meu menino tão bom, menino tão bom. Futuro pela Fudeu frente. com ele. Ele falou: olha, eu vou manter você vivo como vingança. Eu vou botar todos os crimes na tua conta. Na tua conta. E você não pode dizer a verdade. Ou eu vou matar todo mundo pra quem você contar. Eu vou matar sua mulher, eu vou matar quem você conhece, eu vou matar. Assume os crimes de boa. Eu vou pagar até a cirurgia de coração pra manter você sofrendo na cadeia. Né? Muito bonzinho. E aí a gente sabe que a Nancy é impedida de testemunhar, né? E a menina Nessa fica hora eu tava. marcada. Por que não pergunta pra menina, porra, né? Tava na cara, né? Aí mas vem e ela fala, foi. né? Não deixaram eu contar. Ninguém acredita. Eu contei, mas ninguém acredita, né? Porque tá todo mundo comprando, né? Não vai pros autos. E durante a menina 8 só ouve o anos... que quer. A juizada só ouve o que quer. Tudo lavajatista. Durante 8 anos, o Bruce fica preso e recebe toda semana as cartas dela. Ela fala, eu vou assinar como... Mas ele fica numa solitária, né, cara? Porque se você põe um pedófilo na prisão, o cara não dura 2 dias. Não dura 2 dias. Ele vai conhecer a cabo de vassoura e acabou. Mas eles colocam ele numa... Provavelmente o senador mexeu os pauzinhos dele também pra colocar o cara... Não, vai ficar na solitária. Tira ele isoladinho ali. Uhum. Aí o que acontece? Ele fica recebendo toda semana as cartas da Nancy. Um abraço pro Arthur, que já gravou com a gente. Cine Marmota. Siga o canal dele. O que acontece? Ela assina como Cordélia, né? Pra ninguém achar ela. Toda semana ele fica recebendo. E durante 8 anos é um disfarce meio merda, né? Só mudar o nome. A única pessoa que... Eles querem saber onde é que tá a menina. A única pessoa que escreve uma carta pra ele toda quinta-feira, Cordélia, ninguém nem suspeita. Mas ela não põe o remetente, né, cara? Não, mas eu acho que... Aí ela põe numa caixa de correio... Uma caixa de correio randômica aí, foda-se, né? Aí as cartas param de vir. 2 meses depois, ele é visitado por uma figura amarela, fedida, disforme, né? E esse cara vem e esmurra, né, o Bruce Willis. Quando ele acorda, ele vê um envelope da carta, né, da Nancy, e tem um dedo indicador de mulher. Ele fala, puta merda, fudeu. Pegou ela. É aquilo que você falou. Ué, eles desconfiam, né, de que seja a menina, mas eles não sabem onde tá. Aí descobriram a menina. Eu preciso sair da cadeia. Como ele faz pra sair da cadeia? Ele assume os crimes, né? Ele assina a confissão. Né? E acaba sendo liberado. Eu assino que eu sou pedófilo, estuprador, matei 4 meninas e com isso eu tô livre. Que lei estranha. Mas é liberado como pedófilo, né? Ele cumpriu os anos lá de encarceramento. O ex-parceiro aparece para buscá-lo, né? Fala que a ex-mulher dele casou, teve filhos. Que merda, né, velho? Fudeu tudo. E eles estão sendo seguidos pelo cara amarelo. Muito provavelmente ele também pode ser liberado porque os caras querem ver para onde ele vai, né? Então mexe os pauzinhos mais uma vez. Sim. Aí o que ele faz? O Bruce Willis vai na casa da Nancy, procura, não acha ninguém lá. A única coisa que ele... Não, tá tudo... Não tá revirado. Tá uma casa meio largada, mas não tá revirado.
A única coisa que tem é que tem uma caixa de fósforos do bar onde ela fica. Ele fala, um tiro no escuro, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E Vai ele que- vê. E ele encontra a Nancy que tá dançando ali. Né? Inclusive É, o Marv ele tá ali no. Ele não reconhece, né? Ele chega pra garçonete e fala, tô procurando tal de Nancy. Ele fala, ela ali, ó. Ah, ela ali Aí a gente vê dançando que a aí. Nancy cresceu saudável. Ué, 8 anos se passaram, né? De 11 ela foi pra 19. 19 aninhos é complicado. Que idade. E o Marv está no bar, lembre-se disso. Então essa história se passa antes De da ter história rolado o bagulho do... Isso, é. Aí o Bruce Willis se toca que foi tapeado, né? Ele fala, puta minha merda, que cagada. Me enganaram. Ela tem todos os dedos, tá de Me boa. trouxeram aqui pra pegar ela. Pra seguir, pra ver onde é que tá. Então ele fala, vou embora daqui Sem ela sem me ver. sem ela me ver. Não olha, ela olha. Ela olha, É. pula do palco, dá um Olha, malho dá uma nele. bandeira. Muito É. foda. Você vê que o assassino amarelo tá lá, tá vendo tudo, né? É. Eles saem do bar, né? A Nancy E o cara dirige nem o chama carro. atenção, ele só é amarelo no mundo Amarelo. preto e branco. É É. só isso. A Nancy dirige o Se carro fosse e nos ela entrega. Simpsons, ele seria só mais um. Mas não é. Só nos mais um. Simpsons. Não. Uhum. Ele seria o Sideshow Bob, né? Nossa. Aí eles saem do bar, a Nancy dirige o carro, né? E entrega a arma pro Hardigan, né? Pro Bruce Willis. Uhum. E aí você vê que ela tem uma paixonite, né? É. Ai, eu sempre Ele não consigo salvou. pensar em outro homem. E ele fala, porra, eu tenho ideia pra ser seu pai, eu tô quase com 70 Meu Pai, avô, anos. ele fala. Pai, Ele ele fala tinha, Meu avô. ele tinha 60 anos quando ele salvou Ele o tá avô. com quase Passaram 70 aí, dele. não. Tá com 70 anos ali. É, não esquece, não vai rolar. 2005 não tinha Viagra não, hein? É. Aí o que acontece? Pior que Rola. tinha. Não, o amarelo começa a dar tiro neles. Isso. Começa a atirar. E aí tem uma perseguição. E, cara, essa cena é bem legal, né? Que a perseguição ele sai do lado da porta do carro com a arma. E ele fica assim, né? O carro correndo e ele mirando, assim, esperando o cara e fala: olha, Muito foda. o cara até que ele acerta bem e tal, mas ele é muito afoito. Tanto que o cara gasta todas as balas. E eu tô mirando. E, pum, ele dá um tiro. Pum, já acerta o pescoço. Você vê que o sangue do cara é amarelo, né? É. E fedido. E aí o carro cai pela ribanceira, né? Que é uma cena bem legal do carro caindo pela ribanceira e chegando no outro. Pô, bem bacana esse momento. Aí eles vão confirmar, né? A morte, né? Mas cadê o cara? Você só vê um raso de sangue e o sangue é fedido, bicho. Uhum. O sangue fede. E aí eles param no motel, né? Que eles estão fugindo. E o fedor continua. Ele fala, porra, o fedor continua, cara. Porra, esse nego fede pra caralho. É claro, o cara tava escondido no carro deles. É. Sim. Aí vamos lá, a Nancy quer dormir com o Hartigan, né? Com o Bruce Willis. Dormir não, Ele cara. fazer amor. Exato. Não, Make não, love, não make tem love. ninguém. Make love. E o velho quer o quê? O velho quer dormir. O velho quer dormir, pô. Tia Tô cheio. com sono. Ele dá uma rejeitada, acaba beijando ela, mas no final, não, isso não vai rolar. Não ligou, não funcionou. O motor de arranque não... Vai tomar ele fala, um banho frio resolve, vai. E... Pau, leva uma porrada já do amarelo. E aí a gente descobre, ele é o filho do senador. Ele fala, sou eu. Meu pai me pagou tudo que foi tipo de operação pra que eu recuperasse até o meu saco. O objetivo do cara é seguir a linhagem. Manter a linhagem, né? Isso. É claro, teve uns efeitos colaterais, sabe? Então, mas beleza. Aí o que ele faz? Ele droga a Nancy, né? O filho do senador, ele droga a Nancy. E ele amarra uma corda no pescoço do Bruce Willis. E coloca ele em pé numa cadeira. Que cena fodida essa, cara. Uhum. E aí ele vai embora com a Nancy e Então, chuta a cadeira. É o vilão do James Bond. Não vou esperar ele morrer. Eu confio que vai dar certo, eu vou sair andando. Lembra o Seth Green? Eu vou lá no meu quarto. Lembra o Seth Green no Austin Powers? Eu vou lá no meu quarto, cata minha arma, pum, a gente vai e come uma pizza. Mas não. O cara fala, não. Não. Austin Powers é ótimo, tem que ser filho. Ótimo, tem. O que acontece? O Hartigan, né, quase morre, né? Vou morrer. Aí. Manter o pescoço Não, duro. aí dá aquele puta fade, assim, você fala, o cara morre. Aí, não! Ainda não. Não! Se algum de vocês for enforcado, vocês já sabem, é só contrair o pescoço. Balançar o corpo. Contrai o pescoço e balança. Deixa o pescoço reto e vai. Balança o corpo.
E aí ele quebra a janela, Quebra a ele janela, pega o vidro. pega puta um que estilhaço do vidro e vai cortar a corda. Isso que ele tá amarrado Nossa, tudo. Pega. Cara, Quando quebra, ele pega com os pés. cara né? Traz na com mão. 70 anos Muito mandando foda. ver, bicho. foda. É mandar ver, ele não mandou, mas ele é bom nisso. Aham. Todo mundo é foda, né? em Sin City. Foda. É. O que ele faz? Ele rende os capangas e ele descobre que o amarelo levou a Nancy pra fazenda dos Horka. Sim. Vai atrás. Só que quando ele já tá chegando lá no mato, ele começa a infartar, né? E tosse sangue. Vamos lá. Termina o Mas jogo. vamos. Bate no peito. termina o jogo. Vamos lá. Vamos pelo menos terminar a tempo de terminar o serviço. Ele mata 2 guardas e vê onde é que tá a Nancy e o amarelo. A Nancy O tá filho sendo do senador chicoteada, cara. Ele tá chicoteando a Nancy. E ele tá Porque ele prestes falou a pra ela, não grita, porque ele só fica É. de pau duro se você ficar gritando, então não grita. Você fica gritando. Uhum. E ele tá prestes a esfaquear a Nancy. E aí o Hartigan leva 2 tiros. De Ele novo. revida. Isso distrai, né? Faz o cara. O filho do senador fala, mas que caramba, mano! O cara tá vivo ainda. O cara pode pedir música no Fantástico já, de tanta vez que ele foi É. fuzilado. no filme. O Hartigan revida, né? Ele mata os 2 policiais e ele entra no celeiro. O filho do senador tá fazendo a Nancy de refém, né? Só que o Hartigan não se aguenta em pé e cai. Ah, você tá morrendo aí, você nem se aguenta em Você pé. não consegue levantar o braço pra tirar ele. Ele não É. levanta dessa vez. É. Aí o bastardo amarelo fala, olha, eu vou finalizar o trabalho. Larga a Nancy, eu vou finalizar o Bruce Willis. Só que o que o Bruce Willis faz? Ele chega perto e o Bruce Willis, obrigado, né? E pum, Enfia a faca nele no bucho. enfia uma peixeira no bucho do filho do senador. Aí o cara cai, né? Que bucho feio, né? Puta merda. O Bruce Willis vem Ele arranca o saco do cara e primeiro. capa o cara com as próprias mãos, mano. É. Ele Justo. capa o cara, mano. Ele na mãozão. Ele arranca. Ai. E aí ele começa a socar a cara do cara. 8 anos, filho de uma puta! E vai, pá. Vira pasta, né, cara? Ele fala. Eu lembrei do extintor de incêndio no irreversível, cara. Ele virou e falou. Tenso. Eu lembrei do Hitler sendo metralhado no Bastardo Também Inglório. Bastardo Inglório. Aí ele vira e fala: tem uma hora que quando eu me dou conta, só tem resto de osso e pele ali no chão. Nossa. Aí ele E a vai. menina na primeira cena ele falou, não olha, né? Se ela tava olhando com o sorriso tá olhando. daqui e aqui, né, mano? Aí ele leva. Inclusive você tem, né? Ele saindo do celeiro, você vê o corpo do cara lá e não tem a cabeça. Não só tem um cabeça, resto só amarelo ali. sangue amarelo. Aí ele leva a Nancy pro carro, né? E fala: olha, eu vou ficar esperando aqui pela polícia, que a gente vai coletar as provas, a gente vai provar minha inocência, a gente vai botar o senador na cadeia. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse Vai, beijo, indo que eu já vai pra vou. casa. Vai indo que eu já vou. Ela pega o carro, vai embora, ele fala: tá bom que eu vou conseguir fazer isso. Porra, o cara manda no estado inteiro, eu vou conseguir prender o cara? Não vou. Ele vai ficar muito puto quando descobrir que eu matei o filho dele. Vai atrás da Nancy, vai foder Você todo vê, mundo que eu amo. Você vê Covarde, o professor. senador dando piti, Covarde. né? Covarde, professor. Aí ele faz ele faz a única coisa que pode impedir os caras de encontrar Nancy, né? Ele pega e Ele se mata. pum, se mata. Uma brochada e o cara já se matou. Eu achei isso aí uma covardia da parte dele. Ele tinha que... É um puta no final legal, cara. Um final Tem que legal matar pra o caralho. senador, pô. Tem que pegar o senador. Não, sim, Não, o final não bonito tem. é esse, mano. Mas esse foi o final Mas não legal. tem como, né? O senador é quase impossível matar o E cara. essa cena não é aqueles efeitos, né? É puro branco e preto, né? Desenho, o fundo preto e a cena branca e o sangue. E mais uma vez, um velho morre, uma Isso. jovem vive, Uma troca justa. Muito foda, velho. Muito foda, cara. E vocês acham que o filme acabou? Não! Porque a gente tem um epílogo, né? Será que eu tive Que a a traidora das prostitutas, ela fala com a mãe no celular, né? Sobre o braço quebrado, né? Ah, eu tô com meu braço quebrado, tá no hospital. Ela foi liberada ali do hospital. Ah, tô indo, tá? E ela tá entrando no elevador e encontra um médico. Só que o médico, quem que é? É o George Hart, né? Daquela ceninha primeira curtinha. Da primeira cena. Ele oferece pra Becky um cigarro e aí a câmera vira pra ela, dá a entender que ela já sabe o que vem. Entendeu? Tipo, fudeu, morri. Ela fala, tchau, mãe, eu te amo. Desliga o celular. Porque o cara é matador. É.
e aí acaba o filme. A Rosário Dawson deve ter contratado ele pra resolver isso. Provavelmente. Filmaço! Eu só vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Filmaço! Pensa em aço. Sensacional. E eu gostei do Por final, favor, viu, gente. cara, do Bruce Willis. Achei legal, cara. Eu quero que vocês indiquem pra mim filmes nessa pegada, tá? O pessoal colocou aqui o Cliente Morto Não Paga, mas ele é mais comédia. É mais comédia. Eu quero filmes assim. Se pudesse ser antologias assim, é melhor ainda, tá? Não precisa ser aquela história motivação. Quero muito ver filme no ar agora. Tô até pensando em jogar Lei no ar no PlayStation. Vamos lá, Paradela. A nossa opinião não vale nada aqui, tá? A gente falou Nada, que não nunca, mas nunca. quem manda nesse É. canal são os membros. Essa galerinha com o nome verde aqui do lado, tá? Galerinha com o nome verde, é que fala pra vocês se o filme é bom ou ruim. Tá? Eles escolhem filme da FG Cup, eles votam nas enquetes, eles ficam ali no dia a dia, ali no Telegram, só colocando ideias na nossa cabeça. Então, quem manda no canal são eles. E o que eles acharam desse filme aí? Vocês têm aí? Temos, sempre Abrindo temos. aqui já. Eu vou falar o primeiro aqui, que é o Rafael. Não sei qual que é. Rafael Tex 0000. É o Rafael Souza, deve ser o Rafael Souza. Miller é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos e Sin City é uma obra magnífica do autor. Excelente ponta direita também, amigo. Robert Rodrigues soube captar todo o clima dos HQs em um daqueles filmes que quem assiste não consegue ficar indiferente. Sabe que está vendo uma obra-prima. 10 de 10. Obra-prima é o segundo, hein? Porque tem Eva Green. Eu nem lembro do filme, mas eu tenho certeza que é melhor que esse. Vamos lá. O Arthur Coracini, membro novo, Lê. Membro novo. Grande Arthur, seja bem-vindo, cara. O Lê já trocou Meu- uma mensagem com ele aqui, mas Arthur, só reforçando, tá? Quem é membro vem pro grupo secreto do Telegram. Então, Ele vai mandar mensagem no meu Isso. Facebook. acha Verdade, nós aí eu vou na direct aí que a gente coloca vocês na Cozinha Filmes e Games. Só quem é membro aí. Vamos lá, Pedro. Meu primeiro comentário como membro não podia ser melhor. Excelente obra do mestre Robert Rodrigues. Fica o pedido pelo FGCast de A Balada do Pistoleiro. Opa, mas antes tem que vir uma Mariachi, né? Que a gente já Mariachi. comentou já, né, Padela? Já É, comentou disso, né? A gente bateu, a gente tava conversando lá na sua casa no final É. de semana. Peraí. É o Mariachi, é com o Antônio Bandeira. Não, E a... Não, com Não? outro cara lá, um desconhecido. isso. Ah, não, vamos E aí- direto pra versão americana. Não, é o primeiro filme. Não importa. Ah. Lembro da primeira vez que vi zapeando pelos canais de madrugada de ter pensado, John Connor amarelo? Barulho foi esse? Não corre. O cara tá amarelo. O quê? Filmaço com estilo marcante, um show de atuação dos três protagonistas. Em especial pro Mickey Rourke, que parece uma mistura do Ivan Drago com o Guile. Vale lembrar que esse foi o último filme que o Newton da Mata dublou o Bruce Willis antes de seu falecimento em 2006. Nota 9. Aliás, eu vi mal legendado. está sempre certo. Não sei no Aliás, nome, mas- desculpa, repete essa parte Não. que eu não ouvi. Que o Não, mal tá está errado, tá certo. errado. Tá, não, o mal está certo, não. O mal está sempre certo. Lê direito a Já- mensagem. É super. Super. Mas por que ele falou que eu tô sempre certo? Eu não entendi. Não sei. Não sei que puxa essa Tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. É. Arroba Galera, Brunila os membros 03. têm sempre razão. Não vamos discutir com os membros, cara. Sei. Um filme muito legal de se assistir. Lembro que foi uma experiência muito diferente do habitual pelo visual dos quadrinhos do filme. Sobretudo para quem leu. Baita escolha. Eu não li, mas como o Paradela Não. falou, Tá. enxerga Igual. o quadrinho no cinema, Uhum. né? Vamos lá, o César Augusto coloca, o filme funciona até hoje com um elenco incrível. É uma pena que uma boa parte do elenco morreu e o outro ficou doente, como o Bruce Willis. Né? Boa parte, só que morreu foi a Britney Murphy na lista que eu pus. A Brittany Murphy, o Michael Clarke Duncan, o Powers Booth. Ah, Cara, eu tem não o que coloquei tem- essa galera. O que tem de gente que já bateu com as 10 aí, bicho? O Gustavo Domingues colocou aqui. Tem Roberto Rodrigues e Tarantino? Filmaço, não tem erro. Não tem discussão, vai que vai. Com Clive Owen, Bruce e a fantástica, maravilhosa, excepcional e outros infinitos adjetivos Jessica Alba. Carimba que é 10. Portanto, cast do Quarteto Fantástico para Jessica Alba e cast pelo Mandando Bala ou Rei Arthur do Clive Não, Owen. o reator Abraços. não, mandando Não, bala. Return. A dica tá dada, mandando bala em breve. Filhos da Não é, Esperança, bichão. Filme da Esperança. não é um dia, é em breve no canal Filmes e Games. Aí vamos lá, o Mal Monteiro, a primeira vez que vi esse filme ainda não aconteceu. Mas tem Jessica Alba rebolando é 10.
Veja esse filme, mal. É legal pra caramba. E ele vê pelos motivos errados, né, cara? Pra esse tipo de coisa tem outro tipo de filme pra você ver, cara. Vê porque esse filme é fantástico. Não é pela Jessica Alba rebolando. Filmão. Pelo filme como um todo. Vai, Léo. A nossa queridíssima Vânia, acho que tá no chat ainda, colocou assim: eu adoro esse filme. Inclusive, foi muito gratificante assistir novamente depois de muito tempo e não me decepcionar. Ao contrário, até me despertou o desejo de ler os quadrinhos. Sim. Não, ler os quadrinhos não, mas eu gostei mais dessa vez do que quando eu vi no cinema e tô louco pra ver o segundo. Vou ver esse final de semana. O segundo tô curioso. Elenco de primeira e diretores que sabem o que estão fazendo. A parceria Rodrigues com Frank Miller e Tarantino, ainda que só apoiando em uma cena, não poderia dar errado. Não tem como. Embora Sin City seja uma cidade decadente com pessoas problemáticas e onde a covardia e a traição são comportamentos esperados, ainda existem pessoas que defendem algo ou alguém. Nossa, pensei que eu ia lá e ia colocar assim, eu gostaria de morar lá. Não, elas só acham que as pessoas defendem alguém. Falta cores. E são capazes de tudo para que a justiça seja feita. Neste cenário sombrio, existe uma possibilidade de nós questionarmos sobre a nossa existência. Por que estamos aqui? E quais as motivações que não nos deixam desistir? Profundo, Vânia hein, Vânia? Moreno, um Profundo, abraço. hein? A arte faz Ganhou- isso. A arte faz isso, meu filho. Ganhou um Essa coraçãozinho aqui, Ô, ó. Vânia, responde aí. Se você tivesse que morar em Sin City ou no bairro do Limoeiro da Turma da Mônica, onde é que você moraria? Porra, Nossa. mano. É o bairro do Que bem, Limoeiro, né, cara? Olá, é pesado também. Tem agressão, tem criança que não Tem toma nego banho. fedido também, né? Tem nego gente que não, fedido. tem gente que não toma banho, tem criança espancando os outros. É complicado também. É complicado. Tem mais Vamos gente aí, pô, Bordel. Vamos lá, Quem que bota? o André Pereira. Boa noite, trio. Sin City, A Cidade do Pecado, na minha opinião, é uma obra-prima dirigida pelo Robert Rodrigues e Frank Miller. Mas o roteiro é o seu ponto forte, são histórias muito bem contadas. Eu gosto da primeira, que o policial Hartigan, vivido pelo Bruce Willis, salva a pequena Nancy, Jessica Alba, do estuprador que depois vira o Gollum Fanta Laranja. E a segunda, que Clive Owen arrasta o cafetão Jack Boy até a quadrilha das mulheres assassinas, onde tem a personagem que mais gosto, a Miho, vivida pela Devon Aoki, a japonesa risca-faca. Menção honrosa para a cena do Kevin Mudinho sendo devorado pelo próprio cão. Não alimenta o bicho direito, é isso que dá. Filmaço, aço, nota 10, abraços. Hashtag Leandro Valina. Cadê as videotecas mofadas? Ih, sendo cobrado ao vivo! Nós vamos aqui. cobrado, cara. Calma que estamos nas correrias. Teve final de semana aí com a galera aqui em casa, que vocês até viram os vídeos, os membros viram os vídeos. Vocês não querem vídeo? Vocês não querem videoanálise do Flash? Tá aí. Gravamos duas coisas, Vai Vocês sair. não só querem queda eu- de braço? É, bicho. A Vânia gostou Ó. do bairro do Limoeiro. Peraí, deixa eu só complementar aqui, parênteses, filmes e games. Eu moro no bairro do Limoeiro, o Leandro morou também, porque eu... Não sei se vocês sabem, mas a turma da Mônica, mas eles moravam aqui nesse Morando no condomínio. prédio. Aqui, No nosso aqui, prédio, será? que mal tá. Então, quando o Maurício de Souza fala bairro do Limoeiro, ele tá falando aqui, ó, nosso prédio. Ah, Ele sim. tá falando do Cambuí aqui de Campinas, que ele morou também. Né? O bairro do Ó, o Limoeiro. Leonardo É Barbosa. sério, o bairro do Limoeiro é baseado no Cambuí aqui de Campinas. Eu ainda acho que é aqui no meu condomínio, para dela, mas cada um acredita Por no quê? que Tem quer. criança se espancando aí? Não, a Mônica cresceu aqui. Ó, o Leonardo Barbosa. O Mar falou isso, mas eu nunca vi o Maurício de Souza no prédio, mas beleza. Ótimo filme do Robert Rodrigues, com ótimo elenco. O visual em preto e branco é muito bacana e a estética do filme. Temos um festival de belas mulheres, principalmente Jessica Alba com aquela roupinha e o chicote. E a Carla Gudino. Mexem comigo. Aliás, acho Nancy Callahan um nome foda de personagem. Ainda não assisti a continuação. Quem sabe quando for FGCast. Filme Não. nota 8.5. Assiste logo a continuação, cara. Isso, vai, esse filme vai é ser legal. Os dois são legais, os dois são bons Não é? filmes. Tem uma Sério? mulher que vale por todas essas e sobra, então não tem como ser ruim. Foi tudo, né, Pardela? Foi tudo. É o momento. É chegado o momento da gente revelar que o próximo FGCast é Sin City 2, porque eu tô maluco por isso. Não, Nossa. não é. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte. Quem é membro, tá no grupinho lá, agora é na comunidade Filmes e Games aqui no nosso canal. O Paradela faz uma postagem com algumas dicas, tá? E o legal lá é que a gente consegue ver direitinho quem comentou primeiro, quem acertou e tal. Fica todo o histórico lá, não precisa ficar caçando no Telegram. Então, Paradela, eu quero que você diga quais foram as dicas que você deu pro próximo FGCast, que já é na próxima semana, lembrando, o FGCast agora é semanal e é de terça-feira.
É que desde que a gente começou a fazer semanal, já atrasou 2 vezes. Porque é a correria da vida, a gente tá se esforçando para entregar um FGCast semanal para vocês. Mas a intenção é fazer Ainda na bem que a gente terça-feira. atrasou. E ainda bem que a gente atrasou, porque a minha voz voltou. Ah, sim. Foi ótimo. Vamos lá isso. então, Paradela. Que dicas você deu pra galera? Eu dei dicas bem fáceis. De Dei novo. dicas fáceis. De Afinal. novo. A gente eu facilita vou resumir esse job umas. aí, Paradela. Isso é muito fácil. Capitão óbvio. Capitão óbvio. Mas lembra quando eu coloquei dicas e ninguém acertou? Então, às vezes vai ocorrer isso, às É que vezes você não. põe, aqui, às vezes você põe dicas, às vezes você não põe. Às vezes você mente, porque você mandou umas... Eu você manda nunca cada minto. mentira para ter... Eu não minto. Mas É a você arte tem da que pensar- dissuasão. Uhum. Você tem que pensar quadridimensionalmente, como já diria o nosso querido Dr. Brown. Então é isso. Vamos lá. Filme polêmico. Polêmico. Foi Mamilos. polêmico. Mamilos. Quando lançou, foi polêmico. Né? Não tem mamilos. 2. Baseado em personagem de TV. Verdade. O Âncora. Esse filme é polêmico e tem personagem Já de TV. assisti. Nossa. Anos 2000. Ok, essa dica é boa. Essa dica é boa. 2000. Paradela, 2010, 2020... Não, 2015, anos 2000. Não, é no 2010, né? Não, mas também anos 2000, né? Sim. Entendi, isso quer dizer a primeira década. Tá, entre Isso. 2001 E e 2010. Tá, Estreia do ator em FGCast. verdade. Eita. E que puta ator, hein, cara? Que puta Eita. ator, eu admiro muito esse cara. Mami. Puta ator. Eita. Mas vamos lá. Comédia. Aí mata, né? Facilitou? E aí eu dei aí eu dei a melhor dica, que é pra facilitar geral. Cara, não tem como errar. Não tem como errar. Que eu botei assim, eu botei a 6ª dica a mais só pra ajudar mesmo. Eu botei. Como se precisasse. É legal. É legal. Vocês entenderam? É legal. É legal. É legal. Você não botou em vídeo assim, por isso. Eu não botei em ele inglês, né? Não botou em original, né? Botou dublado. É legal. É legal. É legal. É legal. Alguém acertou, Paradela? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos ver aqui nos. O pessoal ainda tá nas dicas. Não, a aqui, gente tem né? muito... quiser botar no chat tem um aí delay pra grande colocar. aqui. Tem um delay grande. É um delay gigantesco, eu diria até. Uhum. Mas, enfim, a gente pode falar, o café tá bom, não sei o quê. A gente foi até rapidinho hoje, então. Uhum. Quer que eu fale quem acertou? Quero. Não, eu vou falar o seguinte, vou colocar os outros primeiro. Tá, palpites errados. Respostas Palpites erradas errados, primeiro. vamos lá, Respostas palpites errados. primeiro. Fala aí. Colocaram Idiocracia. Bom filme, hein? Bom, filme. eu gosto dele, eu gosto. Se bobear, eu gosto mais o Ronaldo do que eu. Pereira botou aqui Ed TV aqui. No... É de TV, eu também chat. gosto, cara. Eu gosto, mas se bobear o Idiocracia, eu gosto mais do que esse que vai ser. Não, mas peraí, para dela. É de TV ou aquele do Jim Carrey, como é que chama? Que também filmou ele o dia todo. Sei. O Show de Truman. Aí é Show de Truman ou é de fora TV? Show de Truman. Fora de Truman é cogitação. melhor. Show de Truman é... Aí o Show de Truman tá fora. Aí é... Sim. Aí Filmado. esquece. Já foi a FGCast? Pô, não, hein? Não, mas 2001 foi. Foi. Tá na hora da gente, né? Eu vou fazer o seguinte, Essa vamos dos criar uma nerds regra. foi. Vamos criar uma regra, assim. Só Que vai ser regra? Fala FGCast dela, a gente se começa a tiver lembrar o mal de É. Piranhas 3D ou a gente... Porque Tira Deus 3D, quiser, Vingança quer que dos comece a relembrar o Nerds. mal? Já que ele fala disso aí. Piranhas pode 3D, relembrar. excelente. Eu quero botar uma regra assim, ó. Pega o IMDB. 7,5 pra cima a gente faz, 7,5 pra baixo a gente não faz, porque eu cansei de falar de filme ruim nesse programa, hein? Agora é só filme Foda-se. ruim. Não, filme ruim também dá programa bom, meus amigos. Né? Velozes e Furiosos tá aí, né? Fizemos, Pelo né? amor de Deus. Pois é. Branquelos, nós O fizemos. que mais que o pessoal chutou lá? Vamos lá. Jackass. Chutaram Jackass. Gosto Nossa, de fazer Jackass? Ah, mas a gente não É vai fazer difícil, porque é um Jackass, monte de. cara. É esquete, cara. A gente vai ficar um complicado, ano e- Complicado. Superbad. Do McLovin. Gosto. Ah, tá. Uhum. Bom, Tá bom? mas sim, E- teve gente que acertou, teve gente que acertou lá no grupo, que, claro, Quem foi o primeiro a acertar no grupo? o Mal Monteiro. Grande. o Mal bom. Monteiro. Então. O Que filme da próxima terça-feira, se não ficar pra quarta, será Borat. Bora! Very nice, very nice. It's nice. Meus It's amigos. Eu adoro esse filme.
tá? Assim, eu adoro o Ditador. O personagem, né? O personagem. Cara, né? o O Ditador Eu ator, gosto né? do tão filme. bom. O Borat 2 é genial. Ele fez um Ditador filme... é tão bom, É cara. muito bom. Ele fez um filme chamado Bruno, que ali eu achei... E tem umas piadas bem erradas. Mas Acho tudo que em nome eu da vou- comédia. Agora, eu acho que esse sujeito teria ganhado o Oscar. Dependia dele ganhar o Oscar de melhor ator por Bohemian Rhapsody. Tá? Mas o Ele- Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator por Bohemian Então, é isso que eu Rhapsody. tô falando. Se o Rami Malek, que é muito pior que ele, que não é um clone do Freddie Mercury, que nem ele, bom. ganhou. Não, Se esse cara tivesse sido o Freddie Mercury, cara, ele teria ganho assim, ó. não Fácil. teria. Então, Não, ele não, poderia. não A gente podia estar falando do. Eu acho que, olha, Award winner. A eu gente acho que podia ele tá desviou falando de uma disso. bela bala, viu? Muito pelo contrário, ele ia ficar Eu marcado. acho que ia dar, com o Oscar ia dar por causa da ruim. vida. Foi, É uma foi pena. bom ele ter pulado fora. Eu tô falando se o Mal vai vir de maiô aí do Borat. O Mal vai vir de maiô. É, eu tenho, Da eu vou ver sunguinha. se eu acho. Eu acho que tá lavando que eu usei semana passada, mas se tiver limpo eu venho de maiô. Ah. Não, ele tá perguntando se eu vou mostrar a montagem, porque eu tenho uma foto minha com o maiô do Borat, tá? Isso é verdade, mas ela não será apresentada aqui porque eu tenho uma reputação a zelar, tá? Caraca. E Eu tenho um bom nome. Que bom nome! É. quem chamou de montagem foram vocês, tá? Não sei. Não, brincando, os caras fizeram uma montagem mesmo e ficou ótimo, mas eu não vou mostrar aqui. Muito bom, Igor. Adoro esse filme. Terça-feira que vem estaremos aqui para falar de Borat, comédia. Vamos trazer mais comédias pro FGCast esse ano, boa. cara. Certo? Então, Lea, Onde temos esse filme, para dela? onde temos? No Star Plus. Tá Boa. fácil. Tá fácil. fácil. Olha lá. Obrigado ao Mercado Livre nível 6. Ah, também, é. Aqui também. Plus, Disney, Patrocina nós, galera. Paramount, HBO. Paramount, HBO, 50% de desconto. É isso aí. Show. Então é isso, gente. Eu quero Ai, agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Vou derrubar nós. Assistam Borat no Star Plus ou a forma que vocês conseguirem, porque na próxima terça a gente vai estar aqui lembrando das risadas gostosas que a gente deu nesse filme. Confesso que eu não, não vejo há muito tempo. O Ditador eu vi semana passada, mas esse ano eu não vejo há muito tempo. O Ditador Eu também tão não. bom, cara. O Ditador Mas vamos ver o que vai vir pela frente. Então é isso. Vou derrubar nós. Um abraço. Não esqueça, tá ouvindo no MP3? Passa no YouTube, deixa um like, deixa um comentário falando, ó, vindo MP3, pra gente saber que continua, que ainda vale a pena publicar o FGCast. Comentem, vocês estão indo ao vivo. Comentem se acabar aqui. O que vocês acham? Borat ou Ditador? Qual é melhor? Comentem aqui depois Não, no Ditador chat é quando melhor. parar. A gente vai se divertir. Vai ser os dois vão ser FGCast em breve. Então é isso, gente. Ah, Obrigado. sim, É isso aí. Derrubando Falou! nós.